Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Simplesmente Podcast. Hoje eu acredito que, pessoalmente, é o episódio mais especial para mim, porque eu tô com um convidado aqui que ele já faz parte da minha vida tem um bom tempo, foi um dos meus primeiros mentorados, acho que a gente começou a mentoria tem uns 3 anos talvez, então ele é muito especial, acompanho ele nos últimos anos, então eu acompanho ele me acompanha, a gente sempre tem uma troca muito interessante e hoje eu vou ter o prazer de bater um papo com ele. E uma coisa que vocês já devem ter reparado, né, quem está acompanhando o podcast, é o quê? Que aqui eu vou procurar sempre trazer pessoas que já estão, digamos assim, que são mais midiáticas, que já estão, digamos assim, num nível, né, de resultado um pouco maior no sentido de visibilidade e tudo mais, e pessoas que estão, digamos assim, num começo de uma caminhada, ou pessoas que não são tão midiáticas, mas que têm tanto conteúdo ou tanto resultado quanto as pessoas que são mais midiáticas, que é o caso do Fábio. O Fábio ainda não é um cara tão midiático, mas é um cara que eu tenho certeza que tem muito para agregar e eu tenho certeza que o nosso bate-papo hoje vai ser muito, muito enriquecedor. Então, obrigado, Fábio. Fábio veio de longe, Fábio é lá do Maranhão, veio de longe, né? Então, obrigado por estar aqui, Valeu. Fábio. Obrigado mesmo. Saiba que você é um cara que eu gosto demais, Obrigado. admiro demais e tenho um prazer de falar que é um parceiro meu. Né? Então, muito obrigado por estar aqui. Show. E aqui, Fabião, a gente começa, vou chamar ele de Fabião, porque a gente já tem uma certa intimidade. Netão e Fabião. Então, aqui a gente tem um desafio, que é eu começo perguntando quem é o Fábio, sem falar o que o Fábio faz. Caraca, o Neto sendo o Neto com as perguntas desafiadoras. Netão, deixa eu te falar. Primeiro, uma honra estar aqui. Eu tô muito feliz. Você falou tudo, foi há 3 anos atrás, a gente teve, né, essa... Eu falo que nada é por acaso, né? Tudo tem um propósito, tudo faz sentido na nossa vida. Então, a gente se encontrar naquele treinamento que a gente fez, Joel J, né? Você lembra? Sim. E a gente se encontrou e ali se conectou. E eu percebi muito que os valores que o Neto carregava eram os valores que eu acreditava muito. Então, por isso que eu acho que foi isso, uma conexão muito forte. E cada dia eu posso falar para você, me sinto honrado de ser eu vou falar isso, um aluno. Aprendi muita coisa com você e coloquei em prática, viu, Netão? E você pode se sentir muito orgulhoso disso. Eu coloquei em prática, tem colocado, os desafios são grandes, mas hoje, se eu posso realmente, onde estou hoje, e estar aqui com você no seu podcast, é resultado de muitos conselhos que você me deu. Inclusive, abrindo um parênteses aqui antes de responder a pergunta, quando a gente iniciou, tem uma palavra em Provérbios que fala assim que na ausência de conselhos, os planos fracassam. A importância de ter um conselheiro, cara. Então, assim, Deus abençoe muito essa jornada sua, porque é isso. Eu acho que é isso aí. A missão é essa, né, Tom? E eu tô muito empolgado com isso, porque me encontrei, você me ajudou muito a isso. As pessoas vêm falando de propósito e eu me encontrei. E agora, assim, cara, ninguém me tira da cabeça onde eu quero chegar. E respondendo a pergunta, bom, né, então, quem eu sou? Eu sou o Fábio, pai da Ana e da Maria, minhas princesas, meu tudo, casado há 14 anos com a Daisy, onde eu coloco a família em primeiro lugar, tudo da minha vida é família, família pra mim é a base de tudo. O que eu faço, né, então, tudo é pela minha família. Então eu olho pra elas, eu tenho, né, eu falo as 3 meninas, né, e, assim, é a minha inspiração. Então, quem eu sou? Eu sou o pai da Ana e da Maria, casado com a Daisy, e, acima de tudo, cristão. Que eu costumo falar, né, então, nas minhas palestras, treinamentos, que não é o que eu acho que eu falo o que dá certo. E o que dá certo já foi escrito há 2000 anos atrás, tá lá nas escrituras sagradas e dá certo até hoje. É só a gente aplicar. É impressionante. É a nossa bússola, né? Então é isso, esse é o Fábio. Fabião, você falou a palavra valores, né? Eu gosto muito disso, eu acredito muito nisso. E quais você acredita que são os valores que você tem muito forte e que faz com que você, enfim, tenha conseguido, né, dar esse salto, principalmente nesses últimos 3 anos, e a gente vai falar mais desse salto que você deu. Então, qual você acredita que são os valores que você acredita que você tem muito forte, que te fizeram ter esse resultado, e principalmente, qual você acredita que é a importância de se ter valores bem definidos Sim. e, digamos assim,
viver com base nesses valores? Bom, uma pergunta, hein? Muito boa. Bom, eu acredito que, falando de valores, que eu tenho muito forte, eu vejo muito a questão da verdade. E assim, minha vida é isso, é a verdade. Eu não acredito que uma relação, por exemplo, ela dura muito tempo com a mentira. Pessoas de mentira têm prazo de validade, né? Então, esse valor da verdade comigo é muito forte. Na minha empresa é assim. Eu acredito muito, as pessoas falam a verdade. Olhar pra pessoa e falar assim, cara, é isso, é de verdade, não é de mentira. Disciplina é um valor que eu levo muito a sério, não só pelo meu histórico também, que sou um cara que vim do esporte, gosto demais, e também por ter passado pelas Forças Armadas. Então, sim, a disciplina é um valor que eu acredito muito, e eu levo isso para dentro de casa, levo pro meu trabalho. E um valor que eu tenho que é um valor, mas ao mesmo tempo é um princípio, que é a fé. E esse para mim é o que me move, que é você acreditar e continuar, que tem algo ali que está reservado e realmente acreditar nisso. Então isso para mim é muito forte. Disciplina, verdade e a fé. Boa. E qual você acredita que é a importância de uma pessoa ter valores, independente, né? Você falou os seus, mas enfim, acredito que as pessoas aí que estão ouvindo, elas falam assim, tá, entendi quais são os meus valores, ou não sei Sim. quais são os meus valores, qual que é a importância das pessoas descobrirem os valores dela, né, nessa busca por evolução, por novos objetivos, enfim. Cada ser humano, Deus, né? Cada ser humano é um indivíduo, né? E eu acho que Deus, ele é tão perfeito que ele colocou ali em cada um dons, talentos. E dentro disso, com o passar da vida, a gente vai se descobrindo que a gente carrega valores que vieram dos nossos pais, dos nossos familiares, do ambiente que a gente vive, e a gente começa a acreditar nesses valores. Muitos ao longo da vida não vai fazer mais sentido, mas outros eles vão estar ali dentro de você. Então eu acredito muito com uma pessoa, por exemplo, hoje, quando ela sabe, ela olhar para ela e falar assim, cara, eu sei os valores que são importantes para mim, ela consegue ter uma, como é que eu posso falar? Ela consegue, por exemplo, ao escolher um trabalho, ela sabe que aquele trabalho ali, ela tem que estar conectada com os valores que aquilo vai fazer sentido para ela. Porque a partir do momento que você está com uma pessoa que ela tem os valores que não são os valores que você acredita, essa relação provavelmente ela não vai durar muito tempo. Então, quando a pessoa se sente assim, cara, eu sei os valores que são importantes para mim, eu acredito nesses valores, isso aí fica mais fácil de você entender até qual a sua missão, o seu propósito que você tem aqui na Terra. E agora você falando de valores, né? Muitas vezes, eu gosto de pensar o seguinte, muitas vezes é fácil a gente se manter fiel aos nossos valores, aquilo que a gente acredita, quando as coisas estão saindo como a gente quer, as Sim. coisas estão fáceis, as coisas estão fluindo. E muitas vezes a gente tem muita dificuldade em se manter com aqueles valores quando as coisas ficam difíceis. Sim. Né? A tendência é na dificuldade a gente buscar uma alternativa, a gente parar de acreditar naquelas coisas, a gente, enfim, se afastar dos nossos valores. Como você acredita, e eu sei que você já passou por momentos muito desafiadores, como que você acredita que uma pessoa consegue se manter fiel aos valores, mesmo diante das dificuldades, dos momentos de fato desafiadores? Então, assim, eu já passei por muita coisa, né? Momentos de transição, de mudanças assim que foram difíceis. Mas eu acho que o que fez assim eu continuar, eu levo muito para esse lado espiritual, sabe? Eu acho que é isso. Sempre assim, eu acredito muito nisso. A gente é corpo, alma e espírito. E esse lado espiritual ele é muito sensível, né? Tem uma voz ali que parece que te fala ali no pé do ouvido quando você acredita. E eu acredito nisso. Então, nos momentos difíceis, eu sempre me apeguei a isso, né? E Deus também coloca muitas pessoas no seu caminho, que vão ser essas pessoas que vão te mostrar, te dar sinais, e vai fazer esses valores estar cada vez mais forte dentro de você. Então, assim, em situações difíceis, eu acredito assim, vem aqui a questão da resiliência, a questão de acreditar, igual você falou, mas essa coisa que, não sei nem como explicar isso, mas tem algo assim espiritual que parece que te mostra, ele te dá sinais e as coisas começam a acontecer. E é engraçado, tudo parece coincidência, mas na verdade tudo ali já é uma providência. Então, assim, gosto muito de uma frase, que não é uma frase, né? Eu acho que eu ouvi falar que quando Deus te dá uma visão, ele te dá a provisão. Então, sempre nos momentos de dificuldade, eu sempre acreditei nisso. Mas Deus me deu a visão.
ele vai me dar a provisão. E foi assim na minha vida. Depois a gente vai falar sobre isso. A minha mudança, por exemplo, saindo de Minas Gerais, né? E indo pro Maranhão, pro sul do Maranhão. Aí as pessoas falam assim, que loucura é essa? Não, foi tudo porque Deus me deu uma visão. E eu acreditei nisso. Lógico que ele me deu visão, mas eu fui lá pra ver como é que era. Eu não saí igual um louco e desesperado, não. Fui lá, entendi o que eu teria que fazer. E ali, a partir daquele momento que eu joguei a semente, as coisas começaram, né, a acontecer. Então, às vezes, as pessoas estão aqui e estão assim, meu Deus, será que eu faço ou não faço, né? Eu acho assim, primeira coisa, você tem que acreditar e você tem que se conhecer. Sabendo quem você é, sabendo, acreditando naquilo, eu tenho certeza que a parte do homem lá de cima ele vai fazer. A gente tem que fazer por onde. Você falou dessa sua fase da mudança, né? Você morava ali em Minas, qual que era? Era Uberaba ou Uberlândia? Uberlândia. Você estava em Uberlândia e você... Eu sou goiano de Tumbiara, que fica ali comedor de pamonha. E aí eu mudei pra Uberlândia com 16 anos. Aí eu fui pro sul do Maranhão. Então eu quero que você fale sobre essa mudança, e essa nem eu sei muito como foi esse processo, porque a gente ainda não se conhecia, mas muitas pessoas, acredito que elas estão talvez nesse momento. Um momento que elas falam assim, poxa, já entendi que não é aqui, ou não é essa coisa aqui, ou isso aqui não é pra mim, já entendi que eu preciso dessa mudança. E essa mudança é uma mudança brusca, uma mudança que muitas vezes dá medo, gera insegurança. Sim. Como que você conseguiu fazer essa mudança? Quais foram as coisas, os fatores, enfim, o planejamento, enfim, conta um pouco como que você conseguiu fazer essa mudança. Bom, primeiro que foi desafiador, porque assim, a gente sempre vai olhar o seguinte, quando você tá aí na sua casa, na sua vida, e a vida tá tudo certinho, é igual você falou, é muito fácil você olhar e falar, tá tudo dando certo, né, que bom, meus valores estão aqui, é isso que eu quero. Mas vai chegando a um ponto, você percebe que não é só isso. Você precisa, cada dia, buscar essa zona de desconforto. Você fala muito disso, né? Eu gosto muito quando você fala daquela zona de perigo. Depois você tem que falar dela aqui. E não entrar na zona de perigo, mas tem um perto dela ali, que é aquela zona ali. Como é que chama aquela zona? Zona de evolução. A zona de evolução, né? Tão boa. E eu entendi. Agora eu aprendi isso há pouco tempo, mas lá atrás eu entrei nessa zona de evolução. Porque eu percebi o seguinte: CLT, personal trainer, bem conceituado, trabalhava num baita de um clube lá em Uberlândia, inclusive um dos maiores clubes da América Latina, chamado Praia Clube. Muitas pessoas conhecem, eu sei que aí seu público aqui é público do esporte, a galera conhece. Então, trabalhei lá 5 anos e, quer dizer, tava num clube com conceito lá em cima, carteira assinada, estabilidade. Então, assim, seria uma coisa muito louca o cara querer ir para outro lugar que não conhece ninguém e ir lá desbravar e querer abrir um negócio lá. Então, assim, mas eu percebi que quanto mais eu tava ali, parece que algo faltava para mim, sabe? Eu já via isso, eu ficava inconformado, mas é um inconformismo não com ingratidão. Gratidão, obrigado, Senhor, por tudo que você tem dado, mas um inconformismo assim, cara, preciso de mais, não é só isso. E eu, aí na época lá, minha primeira filha, né, a Maria... Só uma pausa. Pessoal, isso que o Fábio falou é de uma sabedoria muito grande, que é aquele negócio. Estar inconformado não significa estar insatisfeito. Exatamente. Né? Então, eu gosto de falar que a gente precisa o tempo todo ser um satisfeito, sim, inconformado. Boa. Que é... eu valorizo aquilo que eu tenho no momento, mas eu não quero parar por aqui. Exatamente. Porque eu sei que eu posso mais. Isso. E eu quero mais. Então é um sentimento de gratidão pelo que a gente tem, mas ao mesmo tempo aquele negócio de eu quero mais. Sim. Eu quero continuar me movimentando para conseguir mais. Desculpa, mas eu precisava... Não, mas legal. Isso. Ficou muito legal isso. É isso mesmo. Essa coisa de você tá ali inconformado. E aí eu vesti a camisa do inconformado do futebol clube. Por quê? Porque eu acreditei, cara, não dá pra ser mais. E eu vi as pessoas falando pra mim, cara, que legal, você tem um potencial muito grande. Só que muitas vezes eu não acreditava nisso, né? Então, isso é uma guerra que a gente tem dentro da gente, né? De confiar mais, de acreditar que realmente a gente pode. E tá falando um cara aqui, o Neto me acompanhou, que um problema de confiança muito grande, mesmo vindo do esporte, eu sempre enfrentei isso, mas eu tenho evoluído. Por quê? Porque eu tô colocando, né, a cara a tapa. Eu tô indo pra dentro, eu tô buscando a zona de evolução. Eu vou sempre lembrar dessa zona de evolução.
Então, assim, foi desafiador, veio isso, a minha família assustou. Eu falei, esse cara tá meio louco, como assim? Só que isso, né, não... Eu tive lá na cidade, chama Balsas, fica no sul do Maranhão, inclusive um abraço pra galera de Balsas. E eu fui lá, conheci a cidade. E quando eu fui, realmente eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha. Falei, cara, aqui tem espaço. Enquanto tá todo mundo se matando lá embaixo, aqui tem oportunidades. E é isso, oportunidades. Quantas. Aí eu fico vendo gente reclamar, né? Então, hoje a gente dá treinamentos, né, no corporativo. E aí você chega na empresa, tá lá o colaborador reclamando da vida. Cara, você faz todo dia a mesma coisa, mas naquilo ali que você faz, tem oportunidades. Um cliente que você escuta, cara, ali tem um problema que você vai resolver ali, aquilo ali vai mudar a sua cabeça. Só que as pessoas, infelizmente, às vezes tampam e ficam naquilo ali todo dia. Então, eu percebi que eu tava ali daquele jeito e falei assim, cara, eu preciso buscar isso. E lá nessa cidade tinha oportunidades. E isso que você falou, Fabião, eu não sou um cara tão profundo na questão da espiritualidade, da religião como você, mas tem uma coisa que eu tenho comigo que é, né, todas as vezes que a gente pede uma coisa, Deus nunca dá a coisa pronta. Não esquece. Ele sempre dá a oportunidade da gente conquistar aquela coisa. Isso que você falou é muito interessante, porque muitas vezes a pessoa ela pede uma coisa e ela fica esperando a coisa vir pronta. É isso. E aí a oportunidade passa na frente dela e ela não pega essa oportunidade que levaria ela a ter aquela coisa. Exatamente. Que é muito isso que você falou. Poxa, não era coisa pronta, era essa oportunidade. Ela tem um timing. Ela vai vir e depois que passar, fica difícil. Ela tem isso também. Você tem que saber a hora certa de falar agora. Boa. E eu acertei assim, cheio. Eu acertei não, né? Eu falo nós porque foi uma decisão minha da minha esposa. Eu sempre, é a minha conselheira também, eu falo com ela me ajuda muito e a gente topou esse desafio. Foi fácil, cara. Galera, não foi fácil. É noite sem dormir, dá dor de barriga. Você fica pensando, cara, o que eu tô fazendo? Será que é isso mesmo? Só que, é igual você falou, né? Deus, quando ele te dá lá aquela visão, as coisas vão acontecendo. Então, tive pessoas muito importantes que me ajudaram muito nesse processo. Me ajudaram muito, né? A família da minha esposa, tá, que mora lá, né? Me ajudou, me deu uma mão. Realmente foram pessoas que me acolheram e encarei o desafio. Eu percebi que era lá que dava para começar e foi desafiador porque foi aí que começou a transição de CLT para empreendedor. Porque aí a história muda completamente. Você sabe disso. O jogo é outro. O jogo é outro. A mentalidade do Fábio CLT era uma, quando eu vou para aqui pro empreendedorismo, eu falo, meu Deus do céu. Que loucura, mas eu não quero voltar para isso aqui não, eu quero ficar aqui. Então, vamos pegar esse ponto aí, né? Saindo do CLT para o empreendedor, que eu acredito que tem muita gente que ou quer fazer essa transição, ou acabou de fazer essa transição, ou fez essa transição e ainda não conseguiu se achar no empreendedor. Qual que você acredita? Você falou da mudança de mentalidade. Qual que você acredita que foi a principal coisa que você teve que mudar na sua mentalidade de CLT para empreendedor? Cara, teve muita coisa eu tive que mudar. Nossa, meu Deus do céu. Principalmente, e eu vou falar questão de comportamento, hein, né? Eu era um cara muito, como é que fala? Sabe aquele cara que sempre se prendeu a uma rotina? Eu não tô falando que rotina é importante, mas vamos entender assim. Aquela rotina ali do, tá bom assim, fica desse jeito. Fica aqui quietinho. Não me incomoda, não. Às vezes até mesmo como CLT, surgiram, né, convites para, por exemplo, vamos liderar isso aqui. Vamos ser coordenador, mas muitas vezes o medo também me deixou, criou uma barreira. E o medo é medo. Medo de falar assim, será que isso é pra mim? Não, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Então eu sempre fui, como eu era personal, professor, né? Eu dava aula de ginástica. Então eu queria estar ali naquela zona ali que eu estava ali, eu comandava. A partir do momento que eu tinha que dar um passo à frente, liderar professores, e aí eu vou ter que fazer isso, aquilo ali já me amedrontava. Então, quando eu vou e dou esse salto, eu tive que mudar muito, questão de comportamento mesmo. De começar a entender que, cara, com aquela mentalidade que eu tinha lá atrás, eu não conseguiria fazer uma empresa crescer. E eu tive dificuldade no início, né? Não foi a mudança de mentalidade. As pessoas acham que é assim, vou transitar aqui de CLT para empreendedor e vai mudar tudo. Não é assim. Eu ainda, como o empreendedor, eu estava muito preso ainda à minha mentalidade CLT. Como, Fábio? Quer ver um exemplo? Pode deixar que eu faço. Era tudo comigo. Mata no peito. Não, deixa que eu bato o escanteio e faço o gol. E a minha profissão, né, de personal trainer, professor, a gente sempre foi assim, né? A gente era você e o aluno, você e o grupo ali, você comanda sua aula e pronto, acabou. Só que dentro da empresa não é assim que funciona. E eu comecei minha empresa lá fazendo dessa forma, acreditando que só eu, né, fazendo tudo, poderia dar certo.
Até um certo ponto, isso no início, e é normal, todo mundo pode passar por isso, deu certo. Mas chegou um ponto ali que eu percebi o seguinte, falei, cara, mas peraí, não tem como conseguir desse jeito, não tem como, eu cheguei num momento que eu estagnei. Estagnei em todo sentido, financeiramente, porque eu não podia dar mais aula, porque eu não conseguia dar mais aula. Eu tinha um limite, e eu tinha um tempo. Naquele tempo ali, eu ganharia no valor X. Como é que eu ia fazer? Foi aí que a gente começa a conectar com as pessoas certas, e buscar os ambientes certos, buscar o conhecimento certo, né? Tá indo atrás, porque não adianta hoje se eu for dar um conselho para as pessoas, como fazer quando eu quero empreender. Primeira coisa, vai estudar primeiro sobre gestão, tem que saber, porque eu demorei demais, né, então essa mentalidade minha, às vezes muito ignorante, achando que eu resolvia, né? Deixa comigo, muito também coisa, porque assim, a empresa, ela exige muito, tem hora, o Netão, daquela coisa da coragem. Cara, não tem esse dinheiro para investir, mas eu vou fazer assim Aquela mesmo. mentalidade de correr certos Não riscos. correr risco. Porque eu fui ensinado que o quê? Boleto pra pagar fica quietinho na sua. Eu sempre tive medo de boleto. E aí, isso é a vida do empreendedor. É isso, faz parte. Agora, pra você aprender isso, cara, não tem ninguém que vai ali e te fala. Você tem que ir lá buscar isso. E eu comecei a buscar. Livro me ajudou muito. Cara, como me ajudou o livro. Porque aquele foi abrindo a minha mente. Eu até falei isso hoje, tava na Bienal aqui em São Paulo. Falei, gente, como eu não gostava de ler e hoje eu sou um amante da leitura, porque o livro me ajudou a mudar a minha mentalidade. E justamente nisso, tirar esses medos, medo de correr risco, porque o empreendedorismo é isso, né? Então, assim, com o tempo, eu fui entendendo que aquele Fábio, lá de Uberlândia, com aquela mentalidade, se eu continuasse com o mesmo jeito lá onde eu tava no Maranhão, poderia ser até nos Estados Unidos, na China, onde fosse. Não ia acontecer nada. Eu teria realmente que dar um salto, mudar tudo. E foi aí que começaram as mudanças, né? As mudanças de mente, mudanças de comportamento, porque quando a gente muda o comportamento, parece que o resultado aparece, né? É isso, mudante de comportamento é impressionante como você vê o resultado aparecendo. O problema é que a gente se apega a esses comportamentos antigos que a gente tem e aí a gente não consegue mexer ponteiro em nada. Então, assim, isso foi uma das grandes coisas assim, no início que eu tive dificuldade, sabe? E essas dificuldades que você teve, que com certeza foram muitas, uma cidade nova, uma Cultura totalmente diferente. cultura nova, digamos assim, uma nova função nova, né, de CLT. Isso. Nessas dificuldades, como que foi, qual foi a principal forma que você agiu? Como que você agiu que você falou assim, cara, nessas dificuldades, eu acredito que o fato de eu ter agido dessa forma fez com que eu tivesse superado essas dificuldades. Tem alguma coisa que você fala assim, cara, eu acho que esse tipo ou de mentalidade, ou de comportamento, ou isso aqui que eu fiz, ou fazia sempre que tinha uma dificuldade, fez com que eu tivesse superado isso? Bom, eu acho que a grande virada foi a partir do momento que eu percebi que sozinho não dava. Não tinha como. Não tinha como. Eu vou dar um exemplo. Eu fazia barba, cabelo e bigode, que a gente fala, né, o ditado. Barba, cabelo e bigode. Eu fazia tudo. Vamos lavar banheiro, eu lavava. Quando eu olhava no horário, o cara tem que dar aula. E eu já ia abrir a porta. E aí tinha que lembrar do aluno que eu tinha que receber. E aí eu saía correndo porque eu tinha enfim, uma loucura. E tinha que planejar as aulas. E tinha que olhar as máquinas se tava tudo certo. Então, quer dizer, domingo eu tava indo pro meu negócio lá pra consertar, trocar lâmpada. Pô, em vez de eu estar pensando em coisas estratégicas, eu tava lá trocando lâmpada. Então, essas coisas começaram a acontecer demais. Eu falei, mas peraí, eu vou ficar assim até quanto? É melhor eu voltar pro Uberlândia e trabalhar do jeito que eu tava, ué. Porque não faz sentido. E aí, foi aí que eu comecei a entender e fui buscar, como eu te falei, o conhecimento. E esse foi a virada de chave. Foi quando eu contratei meu primeiro colaborador. Cara, quando eu coloquei uma pessoa pra trabalhar junto comigo, eu olhei e falei assim, como é que é? Cara, é assim que faz. Não existe isso sozinho. Por mais que o meu negócio é um modelo de negócio, ele é mais. É uma coisa mais bem personalizada, né? Porque não é uma academia, né? Para o pessoal que não conhece, eu tenho um estúdio de treinamento, né? Treinamento e esportes. Então não é uma academia, aquela academia Que tradicional. a pessoa chega, vai lá, Não faz o é. É treino uma coisa dela. mais assim, aquele atendimento mais especializado. Mas mesmo nesse modelo de negócio, eu vi que poderia começar a formar pessoas, formar profissionais para que estivesse ali atendendo e aí sim eu fazer o papel do dono do negócio, que é o quê? De estar lá no topo da pirâmide. Você falou isso para mim. Cara, sai daí do operacional e vamos embora pro estratégico, porque assim não funciona. E aí eu comecei a entender. Então, esse primeiro colaborador meu foi uma virada de chave gigantesca. E o que mudou
no Fábio, a hora que ele saiu da posição ali de fazer tudo e ter uma pessoa para, digamos assim, não vou usar a palavra dar ordens, né? Vamos colocar aqui instruir, Instruir. passar, Então, fazer. Qual que foi a principal não vamos mudança? chegar ainda lá daquele, porque você tem muito a ver com isso, cara. E aí eu fui perceber o quanto eu tinha facilidade, eu tenho facilidade com essa questão de instruir as pessoas, educar as pessoas. Eu gosto disso, cara. Porque eu sempre instruí as pessoas no corpo ali, né? Do treinamento. Mas eu vi que eu tinha facilidade para instruir em várias coisas. E eu comecei cara, eu falei, cara, isso aqui é legal, isso aqui faz sentido para mim. E eu passar todo aquele conhecimento que eu tinha técnico da minha profissão, na área da educação física, né? E eu poder ensinar a pessoa e desenvolver ela e ver ela trabalhando e falar assim, que legal, cara. O cara veio do zero, olha quem é esse profissional que se tornou. E eu comecei a acreditar de verdade nisso. E eu me vi fazendo isso. E aí eu replicava isso para um, para dois, para três. E esses caras conseguiam passar isso para outras pessoas. Eu percebi, cara, mas peraí, isso aqui tá tendo tem uma coisa diferente aqui. Isso aqui tem tem algo aqui por trás disso aqui que é muito forte dentro de mim e eu nunca sabia. Por causa do medo lá atrás, das minhas crenças, né? Daquela coisa de ficar preso à questão de uma mentalidade escassa, de achar que não é para mim. Olha só como é que é esse negócio de mentalidade. Você fala muito disso. Então, assim, a partir daquele momento ali, eu comecei a entender o seguinte: cara, eu sou bom pra fazer isso. Então, peraí, eu vou começar a colocar minha energia nisso. Em vez de eu colocar energia treinando o aluno que eu fazia isso, eu falei assim: eu vou treinar agora as pessoas que trabalham comigo para que elas que vão entregar o resultado. Então não sou eu mais que entregava o resultado, era eles que entregavam o resultado. Cara, isso aí foi fantástico. Eu falo nessa empolgação, mas é porque eu vivi isso, né, cara? Cara, eu ia deixar essa pergunta um pouco para depois, mas como você falou isso, eu vou. O que mais me marcou e me marca até hoje no Fábio, né, Fábio, falando para você, é justamente a sua empolgação. Eu não sei se o pessoal aí nas câmeras consegue perceber Cara, o brilho, a sim, intensidade, a paixão quando você fácil. fala de tudo que você faz na sua vida. Da onde que vem isso? Rapaz, né, É uma então, coisa que você vamos dizer é assim, natural, cara. isso que eu ia perguntar. É É natural? natural, né, então? Como que é Então, se eu isso? chegar aqui, cara, e querer você falar pra mim, Fábio, aqui tem que ser assim, cara, eu não vou conseguir nem fazer eu gravar o podcast. Eu sou isso aqui, cara. E eu sou isso aqui, na minha empresa, dentro de casa com as minhas filhas. É desse jeito. A minha esposa até briga, pelo amor de Deus, já é 10 horas da noite. E eu sou assim nos meus treinamentos, nas minhas palestras. É isso, por isso que eu te falei do valor verdade. Não dá pra mim criar um personagem aqui, né? Então, pra falar pra você, não, o cara chegou lá, não tem como. É isso aqui, isso é o Fábio. Então, assim, é natural, e eu acho que isso, né? Então, eu consigo passar, por exemplo, no caso do exemplo, pra um cara que tá trabalhando comigo. Ele sente essa energia, ele sente essa verdade que tem na minha fala. Que eu tô ali é pra fazer aquilo naquilo que eu acredito. Porque eu trabalho muito naquilo que eu acredito. Uma coisa que eu não acredito, eu não vou dar meu 100%. Quando eu acredito, é diferente. Então, assim, é natural, né? Então, isso aí é uma coisa assim, eu acredito que é coisa de Deus mesmo, isso aqui. Legal. Pessoal, eu quero dividir esse podcast aqui, esse episódio, em duas partes. A primeira parte foi essa aqui, que eu queria que vocês conhecessem um pouco mais do Fábio, Legal. né, como pessoa. E eu conheci o Fábio, acho que mais ou menos nessa época. É 2022, né? Mas nessa época que você 21, tava 22. ali, já tava com a sua equipe, com o seu negócio rodando e tudo Tava mais. rodando, isso. Só que hoje, pessoal, o Fábio, ele, lá na região dele, não sei se eu posso dizer o principal, mas um dos principais, com certeza, treinadores de líderes, né? Hoje o Fábio tá palestra praticamente todo dia, treinamentos para liderança, levando essa questão, enfim, a gente vai falar muito disso, mas o Fábio hoje ele é um dos principais líderes e treinadores de líderes lá do estado dele. Então agora eu quero começar falando dessa figura, desse personagem, desse Caraca. lado do Fábio, Esse foi. né? E você falou isso, falou, cara, eu percebi que eu conseguia passar isso para as pessoas, né? Essa questão de liderar, de treinar e tudo mais. E a primeira pergunta que eu te faço com relação à liderança é: o que você acredita que é ser um líder?
Cara, que pergunta boa. Ela é simples, mas ela é muito... Mas antes de eu responder, assim, porque o papo, assim, eu gosto, né? Então, esse papo é muito legal, cara. Você é um cara que eu gosto muito de falar com você, porque eu acho que a sua visão, ela é... E eu quero abrir um parênteses, porque é o seguinte, quando a gente vai entrar nesse assunto, quando eu falei que eu acreditava que eu era bom nisso, de ensinar, de educar as pessoas, né? Eu era um cara muito, como é que fala, didático ali na hora de ensinar, eu tinha facilidade com isso. Mas, assim, eu acreditava que eu poderia cada dia melhorar isso. Mas esse é o ponto também chave. Galera, não adianta. A gente pode acreditar, mas tem pessoas que vão ali e vão confirmar aquilo que você tá fazendo. E você foi o cara que confirmou isso pra mim. Eu falo isso, falo pra todo mundo. Eu lembro de gente sentada naquelas reuniões ali online. Mas cara, mas por quê? E eu me questionando. Até que um dia você falou, cara... Você tem um perfil, é isso. Você tem que falar de liderança. Você nasceu pra isso, cara. Olha aí, é só você olhar os seus resultados. A gente fez aquele... Caraca, eu fiquei louco, cara. Eu falei assim, cara, foi chegando nas palavras até que chegou na liderança. Isso, foi uma das reuniões que a gente teve. E assim, mudou. E eu acreditei naquele dia, você falou, eu falei, cara, e é isso mesmo. Eu vou começar agora a entrar de cabeça nisso aqui. Foi onde eu comecei a estudar e assim, a gente começou a, né, abordar mais sobre isso. E assim, né, então, foi uma coisa assim, cara, por isso que eu falo que tem propósito de Deus nas coisas. Eu, Fábio, na minha cabeça, nunca imaginei. Não imaginei, eu tô falando a verdade aqui, que eu estaria dando palestras e treinamentos para líderes e gestores. Cara, nunca passou pela minha cabeça. Porque tem gente em casa que pode estar pensando assim, mas é porque o cara tem, né? Ele foi ali e tal. Não. Não foi planejado. Não. Eu comecei ali na minha empresa, sabe como é que eram minhas palestras, gente? Sábado, 11 horas da manhã. Senta aí, meu time. Eu falo assim, vocês vão ter que me aguentar. E ali, porque tem gente que pergunta assim, como é que eu começo? Pai, eu quero dar treinamento, Fábio. Eu vejo gente demais falando, eu tenho que fazer o curso de oratória. Rapaz, esquece isso. Quem são as pessoas que estão ali perto de você? Vai ensinar essas pessoas. Foi assim que começou. Eu pegava um quadrozinho branco e aí eu estudava na sexta-feira à noite. Aí eu estudava assim, cara, eu vou falar de mindset com esses meninos. Chegava lá e pá, mindset. 1 hora. E eu via que eles saíam de lá, todo mundo assim, perguntando. Eu falei, cara, esse negócio tá dando certo. E eu não ficava só na parte técnica. Eu levava pra parte comportamental também. Porque eu tava aprendendo muito também com você. Eu falei assim, cara, eu vou passar isso pra frente. E ali eu começava a ensinar. Então, se as pessoas perguntam como é comer, começa assim, cara. Começa ali com uma canetinha na mão ali e vai ensinando. E com o que você tem. Com o que você tem. As pessoas querem ter, não precisa disso. E ali, todo sábado. E aquilo ali eu percebi que tava vendo resultado. Porque as coisas têm que dar resultado. E eu percebi que meu time tava melhorando, as pessoas elogiavam, as pessoas falavam assim, cara, como é que você montou essa equipe sua aqui? Essa equipe sua é muito boa, Fábio. Né? Até hoje falam isso. A sua equipe é muito boa. As pessoas trabalham com você, é muito legal. E eu falei, cara, é isso, esse negócio tá dando certo. E aí foi aí que cada dia mais eu fui me aprimorando. E assim, do nada não. Mas, né, começaram a surgir um convite para me fazer um workshop de uma amiga minha, que eu até lembrar dela, que ela foi uma peça fundamental. Se ela assistiu o podcast, ela chama Verissa. Posso falar? Claro, doutora Verissa Cabral. Ela me convidou para um workshop e ali o negócio começou as pessoas me ver. Mas antes desse workshop, olha só como é que são as coisas. Esse cara que tá sentado aqui colocou um desafio. E eu falei, gente, o Neto é louco. Você lembra do desafio? Você vai fazer uma palestra para 40 pessoas e eu quero que você reserve o lugar, que dia, que hora, eu vou anotar aqui. Ô, Netão, aquele dia eu gaguejei, deu dor de barriga na hora que você falou isso pra mim. E aí eu falei, vamos embora, então vou fazer. Só que nem eu acreditava em 40 pessoas. Falei, 40 pessoas. Se der eu, a minha esposa lá e meus funcionários, tá ótimo. Lembra disso ou não? Sim, sim. E aí, cara, eu comecei a pegar esse plano e acreditar nisso. E eu sei, faz isso, vamos lá, Fábio. E eu comecei a ir atrás. Moral da história, foi minha primeira palestra num hotel, no melhor hotel lá da cidade, onde eu contei um pouco da minha história e a história da minha empresa. E 40 pessoas. 40 pessoas. Eu coloquei 40, a meta era 40, foi 40 pessoas. Então vamos pegar isso aí antes de você responder. Faltou responder a pergunta, mas antes de você responder isso, porque isso é bom. Óbvio, tem a questão do acreditar, sim, né? Porque se a gente não acredita ser capaz, a gente não consegue nem começar, a gente não consegue nem dar o primeiro passo, a gente não consegue nem se engajar. Então, de alguma forma, você acreditava ser capaz. Sim. Mas tinha aquela incerteza, talvez. Cara, será que vai? Dúvida, será normal que do não ser vai? humano, né?
como que você fez pra, mesmo diante dessa insegurança, se é que a gente pode chamar assim, e diante desse desafio, vencer essa insegurança, essa dúvida e conseguir atingir o desafio ali de colocar 40 pessoas, principalmente falando de uma coisa que você nunca tinha feito? Porque eu acho que essa é uma questão muito importante, né? As pessoas, elas falam assim, tá, eu quero fazer um desafio, eu quero cumprir um desafio, e o desafio é uma coisa que a gente nunca fez. Então é natural que surja uma insegurança, um medo, uma dúvida se a gente vai conseguir. Como que você venceu essa insegurança, esse medo e mesmo assim conseguiu? Cara, eu posso falar isso aqui com muita propriedade. Vai com medo mesmo, vou nada. Esse negócio, eu não gosto dessa frase. Muito Tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai não, viu, meu amigo? Não vai não. não, que vai dar ruim. Vai, posso falar? Vai dar M. Vai dar M. Não tem jeito. Por quê? Porque não é assim que funcionam as coisas. Porque veio na minha cabeça e eu vou fazer. Não é assim. Se prepara. A palavra é preparação, é treinamento. Não existe, né? Então tá aqui um cara que sabe muito disso. Não existe um sucesso sem treinamento, cara. Treinamento, e é treinamento exaustivo, é igual de um atleta mesmo. E foi assim comigo. Quando surgiu a ideia, você me desafiou, foi assim, vamos lá, mas o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, tem que treinar. E foi lá, treinar, noite sem dormir, treinando conteúdo, estuda, vai, e vamos lá, e preocupado, e é assim que tem que acontecer as coisas. Vem pra São Paulo. E vem pra São Paulo, e não é fácil, porque pra chegar aqui é 24 horas de viagem. Enfim, e acreditando nisso. Mas treinamento. Não existe outra coisa, galera. Você quer ficar bom em alguma coisa, é treinamento. Isso foi personal. Muitas pessoas vinham, as pessoas criam desculpas. Se você treinar, você vai ter resultado, cara. Tudo na vida tem que pagar um preço. Então, você chegar onde você chegou, cara, olha o preço que você pagou, cara. Eu fico vendo seus treinamentos, cara, que não é qualquer um que paga um preço daquilo ali. Não paga. Porque o treinamento é pagar um preço. Agora, o cara que tem um motivo certo, ele paga o preço. O cara que tem um motivo certo, aquele motivo que ele fazer é isso, ele vai pagar o preço. Naquela época, aquilo era um motivo pra mim. Eu falei, cara, me encontrei com essa parada de liderança, eu gosto disso, eu gosto de comunicar, eu gosto desse negócio de falar, esse negócio tá dentro de mim, eu vou aperfeiçoar isso, eu quero isso, esse cara me mexeu comigo e eu tô afim de pagar esse preço. O que eu tenho que fazer? Aí começou. Só que aí muitas pessoas, aí ela quer. Mas aí é igual você fala, mas não quer pagar o preço. Isso aí é natural, por exemplo. Eu brinco nas minhas palestras. Eu falo assim, todo mundo nasce com músculo? Aí eu falo, sim, as pessoas, não, sim, todo mundo nasce com músculo. Agora a pergunta é assim, todo mundo é musculoso? Pô. Não é. Pra ficar musculoso, tem que pagar um preço? Total. Aí eu falo todo mundo em tudo. Aí o cara fala assim, aí eu falo, o que tem que pagar o preço pra ficar musculoso? Dieta, tem que beber água, tem que treinar muito. É simples assim. Levando isso pra nossa vida, é assim tudo. Tem que pagar um preço. Qual preço você tá disposto a pagar pra chegar onde você quer chegar? E pessoal, isso que o Fábio falou é uma coisa que eu particularmente defendo, falo e sempre vou falar. Quando a gente encontra o motivo certo, aquele motivo que a gente que conecta com a gente, que a gente fala faz sentido, que mexe com o nosso sentimental, fica mais fácil pagar o preço. Por quê? Porque a gente consegue entender aonde aquele pagar o preço tá levando a gente. Exatamente. E aquilo faz sentido. Isso que você falou pra mim é assim... O treinamento vai fazer sentido. O Pode estiver sofrendo, você vai fazer, mas eu sei o que eu quero. Eu sei por que eu tô fazendo isso. isso. Eu sei por que eu tô fazendo isso. E a maioria das pessoas que estão assistindo aqui, às vezes estão aí, não sabem o porquê que estão passando, estão fazendo isso. Se você não tem um motivo certo, meu amigo, não adianta. Você não vai durar no treinamento. Você não vai aguentar. O cara não dá conta. Ele precisa ter um motivo certo. E esse motivo certo, ele é muito forte dentro de você. Acredite nisso. E eu acreditei, Netão. E eu fui pra dentro. Então eu consegui naquele desafio. E aí essa amiga minha me deu uma oportunidade. Foi onde eu comecei lá na rede, na cidade. Várias pessoas depois. E é engraçado, olha que são umas coisas. Terminou a palestra, eu me senti mal. Sabe por quê? Essa primeira, você fala. A primeira foi aquela que foi que essa minha amiga convidou. Porque era um ambiente diferente, só empresários. Ela é uma profissional, uma baita de uma profissional, conceituadíssima lá na região. E, cara, ela...
ela me convidou, eu falei, cara, eu vou falar pra esse tanto de empresário. Tinha mais ou menos umas 100 pessoas lá. Caramba. E aí, cara, sabe aquela coisa da... Poderia ser melhor? Eu saí com essa sensação. Na hora lá, deu um probleminha, eu não falei o que eu queria. Olha só, e treinei muito. Mas vai acontecer, cara. Você que tá começando aí, vai acontecer no início. Aconteceu ou não, Neto? Total. Quantas provas aí que você falou, cara, não era pra ser assim, era pra ser... Pô, eu treinei muito. E aí? Frustra. Mas e aí? Mas o motivo, eu tenho um motivo. Eu vou continuar. E isso que o Fábio falou, cara, esse podcast tá sendo incrível porque a gente tá tendo muita lição que eu acredito que faça muito sentido pra muitas pessoas que estão aí nesse momento. Que é o que você falou. Poxa, no nosso começo, não adianta achar que vai ser perfeito. Não vai. Que, putz, que você vai tirar nota 10, nota 9. Não vai. Por quê? Porque grande parte do treinamento acontece de fato na prática. Sim. A prática, se colocar à prova, faz parte do treinamento. Então o que o Fábio tá falando é: treinamento é importante, mas não quer dizer que para se colocar à prova, para dar uma palestra, para dar um treinamento, para fazer qualquer coisa que você quer fazer, você precisa achar que você está 100% pronto. Sim. Né? Você precisa de fato estar preparado para aquilo ali. Mas não com a ideia, com a cabeça de que não, eu estou 100% pronto, tá perfeito. Porque não vai. Não tem isso. Senão isso vai fazer com que você cada vez mais Exatamente. se prenda para fazer aquela coisa, para começar. É sensacional, é isso aí que você falou, cara. E aconteceu comigo, por isso que eu falo aqui na naturalidade, porque foi isso. E aí eu saí revoltado, falei, meu Deus. Só que o motivo tava aqui dentro. E aí, voltando aqui agora, veio, né, depois a questão da liderança, né? E eu comecei a entender Não, que... Fabião, mas antes, agora eu gostei desse assunto. Fabião, aí você colocou aquele desafio para você de dar uma palestra, levar 40 pessoas, e você foi lá e conseguiu. Sim. O que você descobriu sobre você quando você fez isso, quando você venceu esse desafio? Então, aí eu percebi o quanto eu era capaz de fazer aquilo acontecer. Só que eu não acreditava. Aí é aquela história. Isso é de dentro aqui, ó. Se eu não acredito, se você não confia, não vai acontecer. E eu tinha esse problema. Só que quando eu vi aquilo acontecendo, eu olhei e falei assim, pá, peraí. Cara, essas pessoas estão aqui pra me ouvir. Então, algo bom eu tenho pra falar, algo bom eu fiz e as pessoas estão aqui me prestigiando. E eu vou dar meu máximo agora pra fazer isso por elas. Então ali, a partir do momento que eu tava ali, o que aconteceu? Por isso que eu falo, aí o treinamento, ele chega aonde? Aonde todo ser humano precisa. Quando você tá treinado e você vê o resultado acontecer, vendo as 40 pessoas ali, Netão, aí a confiança subiu. Cara, aí quando você tá confiante, é diferente. A sua fala tem conexão, né? A sua postura é diferente. Então, assim, ali naquela hora, caiu isso em cima de mim, uma chave assim, que eu falei assim, é isso, cara. Eu posso fazer isso, olha só. Eu tenho esse potencial, mas muitas vezes a gente fica naquela coisa por causa de crenças, enfim, essas coisas que a gente vai trazendo, né, durante a nossa vida e que às vezes vão nos travando e faz a gente ficar na zona do conforto e não ir para a zona de evolução. Então ali eu tava na zona de evolução, tava quase numa zona de perigo, né? Então, porque realmente ali não era fácil para mim fazer aquilo ali. Eu tava num ambiente totalmente diferente. Uma coisa é eu estar ali no microfone falando para 100 pessoas, eu movimentando o corpo, dando uma aula de ginástica. Agora ali não, eu tô levando um conteúdo pra pessoa. Né? As pessoas estão ali para saber o que eu vou aprender com esse cara aqui. Então, assim, foi fantástico porque é isso, aumentou muito a minha confiança. Foi uma das coisas que eu vi e eu comecei a acreditar que realmente, opa, esse negócio é pra mim. Foi ali que começou, a semente foi jogada ali. Isso é uma coisa que eu falo bastante, que não existe autoconfiança sem conquistar novos resultados. Com certeza. Ninguém se torna confiante Não olhando no espelho e falando, não, você pode, você Não, consegue. aquilo é conversa De valendo. fato, quando a gente vai pro jogo, digamos assim, a gente não tem toda aquela confiança. Não tem. E conforme os resultados Aí vão sim. acontecendo, Aí sim. a gente começa a conquistar aquela confiança. Porque a gente fala, opa, pera lá, isso aqui eu não conseguia fazer há um Agora mês eu tô atrás. fazendo. Agora eu faço, então eu confio mais em mim. Agora eu confio que eu posso ir um pouco mais longe. E assim sucessivamente Sim. você vai conquistando Legal. essa autoconfiança. Muito dentro disso aí, muito igual você falou. Então, assim, aquilo ali pra mim foi um divisor de águas, aquele momento, aquele evento em si.
E dali eu entendi que começou uma nova jornada, na minha vida mesmo. E fez sentido, porque ali, quando eu falei, se eu tenho uma missão hoje, ela é muito clara. Mas muito clara. E é interessante, né? Você falava isso pra mim. Quando você se encontra e você sabe o motivo certo, não tem como as coisas vão acontecer. E aí você falou agora, missão. Descobri minha missão. Qual passou a ser a sua missão naquele momento ali? Eu entendi que a minha missão era justamente, né, naquele conhecimento, na bagagem que eu tinha, passar isso para as pessoas. E a questão de liderança vem muito isso comigo, a facilidade que eu tinha de instruir, né, de poder ali acompanhar as pessoas. E aquela história também não é só instruir e acompanhar, né? Então é a questão também de ter aquela, sabe, aquela empatia, paciência, porque é isso. E eu me via muito nisso e foi onde eu me conectei muito com a questão de quê? De olhar para liderança. Primeiro me enxerguei como um líder, realmente, porque quando eu comecei a olhar que tanta pessoa que teve resultado, e foi através daquilo que eu fiz para cada um ali, eu percebi, peraí, se eu entreguei resultado para esse tanto de gente aqui, eu posso entregar para muito mais. E aí eu comecei a desenvolver isso. E aí você falou, São Paulo, toda conexão, Balsa São Paulo, não tem, mas eu fiz ela acontecer. Conexão, mentoria, né? No caso que eu falei para você, que foi muito importante, né? Eu e você, a gente direcionando, Fábio, vamos por aqui. Isso ajuda muito, gente. Não tem como. Tem que ter alguém ali te aconselhando, é importante. E aí eu comecei a fazer os treinamentos. Primeiro comecei com mentorias ali para gestores, dono de empresa. E aqui foi crescendo, aqui foi aumentando. E aí eu me vi como um treinador de líderes. Que você ainda falava pra mim, você tem que se ver como esse treinador. E eu comecei a me enxergar como esse treinador. Tanto é que hoje eu fico muito feliz porque eu vejo que as pessoas olham aquelas, né, tem alguma coisa relacionada à liderança. As pessoas já me mandam num direct, no WhatsApp, Fábio, eu vi isso aqui, é só a cara, quando fala de liderança. Quer dizer, as pessoas estão conectando isso já à minha pessoa. E eu vi que era isso mesmo. Eu tinha essa missão de quê? De treinar líderes, de desenvolver pessoas para acreditar que a liderança é capaz de mexer o ponteiro da empresa. É a questão da pessoa se autoliderar. Eu fui entender muito isso, porque eu tive que aprender a me liderar. Aliás, não, vamos melhorar. Eu estou ainda me autoliderando, porque eu acho que o processo desse negócio de autoconhecimento, Netão, Simon Sinek fala isso, é o jogo do infinito. O jogo infinito. O jogo infinito. E eu tô nisso, me conhecendo a cada dia. Então, se for falar, Fábio, e aí? Não, tô me acostumando, estou estudando o Fábio. Né? E cada dia vem me desenvolvendo. Coisas assim que não tão boas ainda, vai melhorando e vou entendendo o jogo e ir pra dentro. Cada dia, treinando mais pessoas, acreditando muito nisso. E eu posso falar para você que cada líder que tá ali junto comigo, eu percebo que uma sementinha é jogada ali. Uma sementinha de transformação. Muitos ali já são líderes experientes, estão ali na minha frente me ouvindo. Muitos ali não são ainda líderes, mas estão ali e eu tenho certeza que uma semente foi jogada ali e algo transformador vai acontecer para essa pessoa. É isso. Acho que a missão é essa hoje. Treinar líderes. Agora, voltando para aquela pergunta, o que é ser um líder? E eu já vou fazer uma segunda pergunta, que é: por que treinar líderes? Nossa, essa é boa, essa segunda aí. O que é ser um bom líder? Bom líder, para mim, não tem outra palavra. O que é ser líder? Não é nem um bom líder. O que é ser um líder? Ser um líder é aquele cara que tá ali e ele... Eu costumo falar que a minha liderança, ela principalmente começa dentro de casa. Quando eu olho para minhas filhas ali, eu vejo nelas... Por que elas olham pro Fábio e vê o papai, mas o papai como líder? Porque eu simplesmente é pelo exemplo a liderança. É pelo exemplo, né? Então, começa pelo exemplo. Não tem como ser de outra forma. Você fala assim, mas tem o seu conhecimento. Não, o conhecimento ajuda. Mas se eu for listar 3 pilares, o primeiro é o exemplo. Exemplo. Eu vou até uma brincadeira aqui, uma historinha. A minha filha um dia chegou na professora e falou assim, meu pai é biblicista. Você já ouviu falar nisso? Aí a professora, biblicista? Ele lê a Bíblia todo dia. Biblicista ela inventou da cabeça dela. Mas aquela história, quando eu olho, eu vejo a minha filha também assistindo desenhos bíblicos. Eu vejo a minha filha, papai, não esquece que a gente tem que fazer nossa oração hoje antes de dormir. Quer dizer, não foi eu obrigando ela a fazer isso. Nunca fiz isso com ela. Ela olhando, me vendo o meu exemplo, ela se inspirou nisso. E hoje isso pra ela é importante. Ela tem 9 anos, então eu vejo ela lá, ela me pergunta. Então, assim, não é pela imposição.
pelo exemplo. E que eu vejo dentro de empresas, não adianta, cara. Você não vai ganhar, você não vai conseguir as coisas impondo as pessoas. É pelo exemplo. Então, o exemplo pra mim, Netão, é o princípio, é o primeiro que tem que ser. Não existe liderança sem exemplo. Não adianta. Não conecta. Essa é a primeira. Segunda, por quê? Por que treinar líderes? Por que treinar líderes? Porque isso aqui eu acredito muito. Olhando para o cenário geral, tá? Isso que eu tô falando. E principalmente ali na minha região. E olhando para dentro das famílias, tá? Porque sou um cara, igual eu falei pra você. No início eu falei que a base de tudo é a família para mim. E olhando para dentro de casa hoje, vendo os lares, eu percebo o seguinte. Uma família forte é feita de um líder forte. Um líder. Tem que ter um líder dentro de casa. E tá faltando líder. Tá faltando líder nas famílias, tá faltando líder na política, tá faltando líder em tudo. Eu acredito muito nisso. Uma nação forte é feita de líderes fortes. E quando eu entendi, eu falei, cara, é isso. Aí eu comecei a olhar meus exemplos. Por exemplo, no exército. Por que no exército eu sempre fui aquele soldado que deu resultado lá dentro? Porque eu tinha um cara que eu me inspirava. Eu tinha um sargento que eu era fã do cara. Fã que eu falo mesmo. Por quê? Porque é pelo exemplo dele. Um cara humilde. Um cara que me ensinava, um cara que me educava, um cara que estava preocupado comigo. Isso é liderança. Liderança não é chegar na empresa, opa, bom dia, como é que você tá? Mas você não tá querendo saber como a pessoa tá. Você não tá sendo verdadeiro. Você não tá sendo verdadeiro, a verdade aí, ó. Porque quando você fala como você tá pra um colaborador seu, por exemplo, você tem que ir lá perguntar como você tá e às vezes ele vai te responder. Você tá preparado para a resposta dele? Pô. Isso acontece comigo direto. O porteiro do meu prédio lá, eu chego pra ele, como que você tá? Aí ele vai me falar. Tem dia que ele tá feliz, tem dia que ele não tá. Mas você tá pronto pra ouvir lá ou você tá fazendo como você tá só pra ser o politicamente correto? Eu sou o líder, tem que cumprimentar todo mundo. Não é assim que funciona. Então, assim, eu acredito muito que o porquê de treinar líderes é que a gente vai fortalecer famílias, nossa nação, com líderes fortes dentro de casa, que representam mesmo, com essa liderança pelo exemplo. Então, e percebi também, né, então, um gargalo muito grande, né, dentro das empresas, que é a questão da liderança. Então, eu lembro que a gente falava muito disso, uma dor não vai resolver, né? Qual é a dor hoje, você olha para a empresa? Você olha, às vezes, as pessoas com dificuldade com o time, com o comportamento dos colaboradores, mas você vai olhar, o comportamento dos colaboradores está sendo só uma cópia do líder que eles têm. Então, é muito isso. O time é um reflexo do líder. Então, começando a conversar com os empresários, e eu fui muito curioso com isso, que a partir do momento que eu falei assim, é líderes que eu vou treinar, então eu quero saber o que acontece lá dentro. Eu lembro que você falava assim, vai dar um treinamento, pergunta por que tá te contratando. Eu lembro, e eu chegava e, cara, você quer... Porque eu, Fábio, vou te ajudar como? E aí o cara começava a falar, e eu fui vendo que a maioria, da maioria, o problema é o mesmo. Pessoas. Pessoas. É o grande desafio da liderança hoje. Gerir pessoas. E isso não é para qualquer um. Fábio, eu consigo? Consegue, mas você vai ter que buscar o conhecimento. E por isso eu acreditei muito que criando um método de treinamento para levar esse conceito de liderança, uma liderança, ô Netão, desculpa aqui, eu vou ter que falar. Eu não acho que é só liderança é amor, como muita gente anda pregando. Liderança é amor, não. Uma coisa lúdica, romântica. Não. Liderança, presta atenção, liderança acima de tudo, isso eu vou falar aqui. O Joel um dia perguntou isso pra mim no treinamento, Joel J. Você quer ser amado ou respeitado? Porra. Eu falei assim, eu quero ser respeitado. Gosto muito desse conceito. E tem que ser sim. E dentro de casa, eu quero ser respeitado. Minhas filhas me respeitam. Então, levar isso, porque não é só amor. Liderança muitas vezes vai ter que dizer não, meu amigo. E os líderes têm dificuldade pra falar não. E hoje eu vejo um grande desafio, né, então, porque há 20 anos atrás, a liderança era muito assim, ó. Como é que é? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. É assim, né? E era assim. A gente tinha líderes coercivos, os caras, né, com aquela liderança, como é que fala? Rígida. E agora, nos tempos de hoje, a gente já vê líderes mais humanizados, entende as pessoas, só que às vezes você tem que saber não passar do ponto também. É um equilíbrio. Agora, como buscar esse equilíbrio? Aí tem as ferramentas certas. E foi aí que eu, estudando, buscando conhecimento, busquei essas ferramentas. Então, no meu treinamento hoje, eu tenho várias ferramentas que ajudam os líderes a entender como é que é o jogo da liderança. Entender cada colaborador.
entender os motivos certos de cada um, entender os valores que cada um tem, se os valores daquela pessoa estão conectados com os seus valores da sua empresa. Então foi por isso que eu falei, cara, é aí o porquê treinar líderes. Porque tem uma dor muito grande aí dentro. E as pessoas precisam entender o seguinte, e hoje eu falo isso muito claro. Ah, mas eu não sou líder, mas eu contrato um líder. Você pode até contratar, mas dono de empresa, você tem que aprender a liderar. Não tem como. Um dono da empresa hoje, ele tem que aprender a liderar. E não adianta ele contratar um cara de fora, agora eu arrumei um líder, agora você toma conta das pessoas aqui, deixa eu com a gestão aqui, com os números. Não, você tem que aprender a liderar. E o legal de você falar isso é que, eu não sou um dono de uma empresa, ou eu tenho um funcionário, ou eu só sou um pai de família. Sim. Cara, você tem que ser um líder. Você tem que Seja ser. dentro da sua casa. Eu gostei muito da forma como você começou, porque você falou, comece sendo um líder dentro da sua Dentro casa. de casa. Isso. Né? Eu gostei muito disso Isso que é você importante. falou, porque muitas vezes a pessoa, ela ouve esse tema, líder, liderança, ela acha que é só o cara que é dono de isso. empresa, que ele tem uma Gerente, equipe, e não sei o quê. tem E time. ele não para Não. pra pensar, cara, Com certeza. eu preciso ser um líder? Mas eu não tenho família, eu não tenho ninguém abaixo de mim, digamos assim. Então eu preciso aprender a me autoliderar, que eu gostei do que você falou. Autoliderança. Começa aí. Então eu gostei muito da forma como você conduziu, né, esse começo do tema. Só te interrompendo, Netão, e assim, eu sempre me posiciono com isso. Comigo não tem, né, papo na língua, não. Como pai, eu tô falando agora. Tá na hora, assim, homem de verdade. E não tô falando aqui de machismo, nada a ver. Homem de verdade, aquele cara ali que é o responsável, né, tá ali todo dia, provendo a casa, né? Eu acho que tá na hora dos homens também assumirem seu papel de líder de verdade, cara. Porque não dá mais pra aguentar. Eu vejo aí muitas famílias com a falta exatamente da liderança do homem também. A mulher também tem a liderança dela, mas o homem precisa também fazer seu papel de líder. Poxa, tem várias situações que eu vejo, cara, tá faltando posicionamento. Se posiciona, meu amigo, dentro da sua casa. Você é o pai, provedor. Você dá o destino pros seus filhos. É pra cá que você vai, minha filha, é aqui. Você é o conselheiro dos seus filhos. E quando você percebe, cadê? Não, aí eu contrato a psicóloga, ela que fala com ele. Cara, e aí? Não é assim que funciona. Seu papel, qual é o seu papel dentro de casa? Isso é liderança. Isso é liderança. E por que você acredita que tá faltando isso? Por que as pessoas, Nossa, aí... né, e pegando isso que você falou, poxa, o maior problema das empresas hoje que eu vejo que é liderança, as pessoas não estão conseguindo ser líderes, as pessoas dentro de casa. Por que você acredita que a gente tá com esse problema? Eu concordo muito com você que tá faltando líder, né? E por que você acredita que a gente tá passando por esse problema? O que você acredita que tá levando a isso? Assim, igual, eu gosto muito aí, eu fui num treinamento agora, o cara falou muito que o comportamento das pessoas mudaram, né? Não é mais igual antes. E aí eu vi o Bernardinho, o técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, falando assim, os jovens de hoje, eles não são melhores nem piores, eles são diferentes. E eu acho que é isso, você entender que realmente o mundo mudou. O cenário é outro, as coisas são rápidas, ninguém quer esperar nada. Então assim, e hoje, querendo ou não, a gente tem aí uma demanda de tempo, por exemplo, com redes sociais, que é assustadora. Então eu vejo lá atrás, por exemplo, quando meu pai ia me ensinar alguma coisa, ia jogar bola comigo, ele não tinha um celular pra ele ficar lá vendo alguma coisa. Hoje, né, do mesmo jeito que isso é tão bom, ele tem muita coisa que prejudica também. Então eu acho que esse estilo de vida que tá sendo proposto hoje na sociedade aí, né, de tá sempre conectado, tem que estar conectado, né, mudou, é assim agora, a gente tem que tomar cuidado com isso. Você foi falando aqui, me veio uma coisa na cabeça. Você acredita que a falta de liderança, ela tem a ver com o fato de hoje a vida tá, digamos assim, muito mais fácil, as coisas estão muito mais fáceis, então as pessoas, elas se desenvolvem, digamos assim, com essas facilidades, e ser líder é totalmente contrário, porque ser líder é difícil pra caramba, Isso. exige muita responsabilidade, Sim. muita maturidade. Você falou a palavra. Então você acredita que tem a ver? Você vê com a palavra? As pessoas que estão fugindo de responsabilidade. Poxa, gente, as pessoas estão fugindo de responsabilidades. Em todos os sentidos. Aí eu jogo pra dentro da empresa, jogo dentro de casa. É muito mais fácil você terceirizar o negócio. Então, a palavra é essa, responsabilidade. E aí? Porque
ser responsável hoje é você assumir seu papel onde você estiver. E o líder, ele tem que assumir o papel dele e custa caro. Liderança, a gente falou de pagar o preço, paga um preço altíssimo. Por quê? Porque é um poço solitário muitas vezes. Ninguém quer. Às vezes é difícil, você não tem ninguém ali pra falar. Então, e é isso. Então eu acho que é isso. O papel, a responsabilidade. As pessoas estão fugindo da responsabilidade. E não é só líder, não. Aí eu vou entrar também em tudo. Quando você olha, por exemplo, dentro da empresa, olha o time também, eu vejo muitas pessoas assim, né, Tom? Ah, mas eu queria aquele cargo, eu queria ser promovido. Sabe como eu entendo isso? Você quer melhorar aí dentro da sua empresa? Você quer melhorar seu salário? Cara, tem que entregar mais, meu amigo. E entregar mais é você pegar mais responsabilidades dentro da empresa. Quanto mais responsabilidades na sua mão, provavelmente você vai ser mais remunerado com isso. E eu acredito muito nisso. Agora não. As pessoas querem o quê? Deixa. Não, isso aí eu não faço. Querem mais benefícios com a mesma responsabilidade. Exatamente. Isso eu não faço. Isso aqui eu não faço. E acaba que essa forma de trabalhar, leva pra dentro de casa também. Então muitas coisas que cabe o papel, por exemplo, do pai fazer, minha esposa faz. Cuidado com isso. Cuidado com isso. A gente tem um papel muito importante na educação, e é dentro de casa e é na empresa também. Por isso que eu falo, liderança não é pra qualquer um. Mas todo mundo pode? Acredito que sim, mas você vai ter que buscar conhecimento e vai ter que pagar o preço. Então é igual você falou aí, exatamente. As pessoas querem lá, eu quero ser promovido aqui dentro. Pô, Neto, me dá esse cargo, eu tô querendo, precisava melhorar a vida da minha família, condição. Mas e aí? A questão é o seguinte, você tem que pegar mais responsabilidade, meu amigo. Você tem que buscar mais. E eu sou muito, cara, isso comigo funciona demais, Netão. Entregou mais, tem que ganhar mais. Simples assim. Não pode um cara que entrega mais e o outro que não entrega nada, ele ganhar o mesmo tanto que o outro. Eu acredito desse jeito. Meritocracia tem que ser assim que funciona. Por quê? Porque é assim que a gente faz as pessoas olhar e falar assim, cara, pô, se tá acontecendo isso, eu tenho que fazer algo aqui pra mudar o jogo, né? Então, acho que é isso. A palavra hoje é responsabilidade. E ser autorresponsável, pra mim, o líder tem que ter isso estampado na cara dele. Autoresponsabilidade. Isso que eu quero saber com você. Então vamos pegar dois cenários aqui. Aquela pessoa que já é líder, mas é líder só no cargo, digamos assim, ou só no título ali, Só no título. na função que dão pra ela na empresa. E ela fala assim, não, eu quero de fato me tornar um líder. Qual que você diria que é? Óbvio que não existe Não tem uma receita, não né? tem uma É receita pronta. mas se a gente fosse simplificar aqui, de alguma forma, tornar didático para aquela pessoa que quer se tornar de fato um líder, por onde que você diria para ela começar? Primeira coisa é busca o conhecimento. Você tem que estudar. Você vai ter que entender de gestão de pessoas. É isso que eu te falo, algum conhecimento específico? Isso, tem que ir lá buscar, tem que se conectar com outros líderes. Você tem que saber o que é o dia a dia disso. Agora, voltando aqui, aonde pega mais é na área de comportamento. É isso que o cara tem que se ligar, porque a liderança não é pelo exemplo. Então, ali no comportamento, ele tem que estar impecável com isso. Ah, mas aí eu não posso errar. Não, você pode ser vulnerável. Você não pode ser um cara fraco. Vulnerável você pode ser. Mas aí o tempo todo, por exemplo, a questão de responsabilidade. Até que ponto, por exemplo, quer ver, Neto, eu vejo muito. Meu time não entrega resultado. Olha aí, Fábio. Os caras me encontraram. Muita gente me encontraram dessa forma. Fábio, me ajuda. Esses caras, esses aí, como se não fizesse parte do negócio. Esses aí não entendem nada que eu falo, não entregam resultado, eu tô desistindo. Quer dizer, é eles. A culpa é sempre do outro. Nunca o cara olha pra ele e fala, mas peraí. E aí eu fui, inclusive tem um livro que eu quero até indicar, Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Ele fala muito desse negócio do efeito espelho e efeito janela. Que eu acho que é um princípio básico pra quem quer ser um líder. Fala sobre isso. Ele fala assim, o efeito espelho e efeito janela. Deu tudo certo. Bateu a meta, beleza. O líder da mentalidade escassa, ele olha e fala assim, bateu a meta porque eu tô aqui. Olhou pro espelho. Exato, olhou pro espelho. Aí achou. Agora não bateu a meta, deu tudo errado. Cara, o que é isso? O que ele faz? Efeito de janela. Ele olha pra quem? Pra fora, pro time. Cadê o espelho nessa hora? É isso. Vocês são culpados disso que não está acontecendo. A empresa tá desse jeito porque vocês são incompetentes. E tem líderes que fazem isso, gente, até hoje. Agora, o líder, o cara que quer realmente entender e fazer o jogo virar e ver os resultados na sua empresa, mexer o ponteiro na empresa, esse ele faz ao contrário. Quando as coisas estão dando certo, bateu a meta,
parabéns, meu time, vamos comemorar. Vocês são responsáveis, porque o líder, ele não é o responsável para entregar o resultado. Ele é responsável para treinar o time, que eles vão entregar o resultado que você quer. Olha que loucura isso. Então, bateu uma meta, parabéns. Bateu a meta, olha pra janela. Na janela. Não bateu? Não bateu, aí que tá. E ninguém quer isso. Tem que olhar pro espelho, né, Tom? E aí você tem que se perguntar, o que eu fiz, cara, que deu errado esse negócio? E tem que assumir. E aí vai outra frase. A culpa nem sempre é do líder, mas a responsabilidade é do líder. Eu acho que resume tudo. Você quer começar, cara, eu quero ser um líder, eu tô interessado nisso. A culpa nem sempre é do líder, mas a responsabilidade é sua. Não tem jeito. A responsabilidade é sua. Tem que assumir esse papel da responsabilidade. Então eu acho que isso é um princípio básico. Seja um cara autorresponsável com a sua liderança. Porque é assim que funciona. Muito, 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 muito bom. E eu concordo demais com isso, até nos meus treinamentos, né, mais voltado pro comportamental ali do indivíduo. Eu começo por essa característica, Legal. né? Pela autorresponsabilidade. Você é forte demais. Porque eu sempre falo o seguinte: todas as vezes, a única coisa que a gente controla somos nós mesmos, Sim. que a gente tem 100% do controle, né? E todas as vezes que a gente transfere a responsabilidade, que a gente joga a culpa pro outro, não sei o quê, a gente não tem mais o controle daquilo ali. É verdade. Então fica o quê? Fica mais difícil eu mudar a situação. Muito. Em compensação, todas as vezes que a gente assume e aceita que nós somos os grandes responsáveis por aquilo que a gente está vivendo, seja uma coisa boa ou ruim, É verdade. a gente fala, cara, Acabou. se eu me coloquei nessa situação, Aham. eu sou a única pessoa responsável que consigo mudar isso. Exatamente. Então é aqui que eu consigo agir. Legal. Então quando a gente assume pra gente, por mais que doa mais, dói fica muito. mais fácil mudar a situação. Total. Isso é liderança, cara. Né? Isso é liderável, né? Assim mesmo. Agora trazendo uma coisa prática. E aí eu quero que você fale, porque você na sua empresa lá tem muitas coisas legais que você faz nessa questão de líder, mas fala uma coisa, uma só, que você fala assim, cara, eu acho que uma coisa legal que eu faço com a minha equipe que funciona, que faz com que eles engajem, é isso aqui. Você falou lá das suas reuniões, né, que você fazia de sábado, boa pergunta. ainda existe isso. O que você faz? Você fala, poxa, qualquer líder aí pode fazer, seja dentro da casa dele ou seja numa empresa com os Sim. funcionários dele, com os liderados dele ali. Cara, é legal essa pergunta. E assim, eu até estudei isso também, que 5 coisas motivam o ser humano, né? Vou pegar um gancho aí nessa pergunta. Dinheiro. Cara, dinheiro. Opa, motiva. Oportunidade de crescimento dentro da empresa. Ambiente dentro da empresa. E cultura, que tá quase ligado uma coisa com a outra. A cultura da sua empresa. E por último, o líder. O líder motiva. Acreditem nisso. Você vai falar assim, eu não... Acredita. O líder é capaz de motivar o cara a sair de casa para ir trabalhar. Por quê? Porque é o meu caso. O que é uma coisa que eu faço, assim, que eu acho que isso vale ouro? Então, eu sou um cara que todo dia, cara, não tem um dia que eu vou pra lá e eu vou escutar, cara. Cada um. Tem que ouvir. 2 ouvidos, uma boca. O homem lá de cima é perfeito em tudo que ele faz. 2 ouvidos, uma boca. Às vezes você tá aí, né, com a boca reclamando demais do seu time, mas começa agora a tentar ouvir também. Tem que escutar. Quando você escuta, essa coisa aí faz você mexer o ponteiro dentro da empresa. E é escutar, voltando naquilo que você falou, não é só o bom dia, Não. né? É o escutar Exata. com a intenção de gerar transformação. Exatamente. Porque muita gente escuta pra cumprir tabela. Não, e aí, como você tá? O que eu posso te ajudar? Né? Então, eu falo isso muito nos treinamentos também. O objetivo da empresa, o objetivo da sua empresa, lucrar mais. Isso é claro. Vender mais. Agora, tem uma coisa que para aquele colaborador seu ali, aquele cara que tá ali no seu time todo dia, aguentando a pancada ali, tá ali, o cara leal, funcionário bom, mas tem uma coisa para ele que é mais importante que só o lucro da empresa. E o que é isso? Isso é uma coisa que eu acho que eu faço e isso aí eu sou muito bom nisso. É entender o sonho desses colaboradores. Cara do céu. E aí, às vezes, eu chego numa empresa, eu falo assim, você conhece pelo menos o sonho desse funcionário seu? Ele fala assim, sonho? Nunca perguntei isso pra ele. O cara tem 10 anos de trabalho com você, tem 10 anos, você nunca perguntou isso pra ele? Pergunta pra ele. Qual é o sonho? Quais são os motivos dele estar ali? Não, ele quer ganhar dinheiro. É dinheiro? Será? Será que é só dinheiro? Ou será que ele olha pra você e pensa assim, cara, com esse cara aqui,
eu vou aprender mais. Com esse cara aqui, eu vou poder chegar naquele sonho que eu tenho. Porque cada um tem uma história, cada um tem os seus motivos. Os motivos mudam, né, Netão? Se eu for olhar meu motivo há 15 anos atrás, era um. Hoje meus motivos são outros. Mas que bom que tem um líder dali que possa ouvir isso. E a partir do momento que eu sei o objetivo da pessoa, aí eu posso ajudar ela. Cara, e isso que o Fábio falou, eu amo isso. Que eu sempre falo da seguinte forma, isso que ele falou. Eu falo assim, por trás de um profissional existe uma pessoa. Exatamente. A maior parte das pessoas, elas não estão entregando porque elas não estão com problema no profissional. Elas estão com problema no pessoal, elas estão com alguma coisa no pessoal delas que de alguma forma está impactando no profissional delas. Isso que você falou, quando o líder consegue descobrir, consegue se conectar com esse lado pessoa, fica muito mais fácil ele engajar essa pessoa. E aí você tem ali uma pessoa ali, o colaborador, ele passa a te olhar diferente e te enxerga diferente. Aí você pergunta, e aí o cara, ele vai te admirar. Ele começa a te admirar. Ele começa a olhar pra você e você, cara, esse cara me inspira. Olha que legal isso, né? Você poder, porque você tá parando ali tudo que você tem que fazer, porque isso é liderança. Liderança é isso. O cara acha que liderança é ficar vivendo no operacional, não é isso. O cara só quer ver números, não. Liderança você tem que parar um pouco aqui com os números e olhar pra pessoa e falar assim, vamos conversar. Vamos entender aqui seus motivos. O que tá? Como é que tá bom, tá ruim? E aí eu escuto. Através daquilo que eu tô ouvindo, aí você consegue colocar uma visão pra ele. Porque as pessoas são feitas de sonhos, né? É isso a vida do ser humano. Eu chego aqui, nós estamos dois aqui, dois sonhadores. Dois sonhadores. Senão a gente não estaria aqui nessa hora aqui, fazendo isso aqui. Por mais que a gente ama, mas a gente tem um objetivo. E cada um daquele colaborador, ele tem também o seu objetivo. A sua meta dele, pessoal. Mas aí é dele, eu não tenho que saber, tem que saber. Você como líder, você tem que saber. Como é que tá a família dele? Onde ele mora? Com quem ele mora? Isso é importante, isso conecta. E essa conexão é que vai fazer esse cara entregar mais resultado. Nós podemos falar, você foi falando, me veio uma coisa na cabeça. Nós podemos falar que liderança tem total relação com relacionamento? Total. É um relacionamento. Você tem ali um relacionamento com a pessoa. Não é só ali dentro da empresa, você vai ter que conviver com ela ali. Quantas vezes eu falo pros líderes, cara, você tá mandando um WhatsApp aí, você só pra criticar, cobra isso e cobra aquilo. Manda um WhatsApp falando assim, e aí, como é que foi seu fim de semana? Meu Deus, é tão difícil, né? Ou então, elogiando. Eu faço muito isso. Elogie mais, gente. Porque é bom quando a gente... não é pra mexer com o ego da pessoa, mas a pessoa precisa entender assim, poxa, tô indo no caminho certo. Se foi merecido, se foi, tô indo no caminho certo. Agora não, é cobra. Fez isso? Não fez. Fez aquilo? Não fez. Cara, chega uma hora que esse relacionamento ele vai ficando desgastado. Então você, líder, eu acho que isso aqui, você tem que vender a sua liderança para aquele liderado seu. Como que eu vendo isso? Você vai vender a sua liderança. Ele tem que olhar para você e falar assim, esse cara, eu compro ele. A liderança dele. Com o Neto, eu sei que eu vou chegar aonde eu quero. Com a liderança do Neto, eu acredito que eu vou chegar lá onde eu quero. E aí, com a visão que a empresa tem, dentro do propósito da empresa, você vai conseguir colocar esse colaborador dentro disso. Por isso que eu tenho uma frase lá no livro que eu falo, né, que o líder ele tem que entrar no sonho do liderado. Como que você entra no sonho dele? Você tem que entrar de alguma forma. Dá exemplo. Eu tive um liderado meu que ele vai casar. Então, como que eu vou entrar de alguma forma nesse... É sempre estar ali sentando com ele e falar assim, cara, você vai ser agora um cara, né, que vai estar com casamento. Olha as responsabilidades que vão vir agora. É um desafio novo, mas conta comigo. Conta comigo que eu tô aqui para te ajudar. Não só nos conselhos, posso te ajudar financeiramente, mas continue entregando que a minha parte eu vou fazer com você. Então, quer dizer, aquilo ali você gerou conexão com o cara, que você tá preocupado com ele. Você não tá preocupado só com os números. Isso é importante. Ah, mas eu tenho 300 colaboradores. Já fui em fazenda, por exemplo, da treinamento. O cara tem 400 colaboradores dentro de uma fazenda. E aí, como é que eu faço? É aquela história. Você tem aquelas pessoas que são seus líderes ali que vão justamente fazer esse papel. Só que você tem que fazer isso com aquele time de líderes. E muitas vezes a pessoa não tá fazendo isso. Eu vejo muito o líder, né, deixando os líderes ali, né? Um cara fica ali parecendo aquele cara que é um fantoche.
só pra falar o que tem que fazer e mais nada. Não, ele tem um papel muito mais importante que isso. Ele tem que ir lá, conversar e te passar as informações. Eu acho que é isso. Uma empresa é uma fábrica de sonhos, Netão. Cara, essa frase que você falou bugou a minha mente. O líder precisa entrar no sonho do liderado dele. Cara, e é isso. Quando eu falo isso, tem uns que falam assim, mas eu já fiz isso, já fiz o sonho, dei uma moto pro cara lá e o cara tá do mesmo jeito. Aí é aquela história, né? Depende do jeito da sua mentalidade, meu amigo. O cara tá do mesmo jeito, mas você tá mantendo, igual você falou, você tá mantendo o relacionamento, você deu a moto, mas não relacionou com o cara. Não é dar a moto, dar o dinheiro. Sabia se ele tava preparado pra ganhar aquela moto, se ele já tinha uma mentalidade pronta pra receber. Não é assim, preciso de uma moto, você vai lá e compra a moto pra ele entrega a moto. Isso aí não faz sentido. Não é esse. Lembra que eu falei dos motivos? O dinheiro é importante, mas não é só o dinheiro. Cara, a coisa mais linda, o ser humano, ele quer fazer parte de algo. E esse é mesmo. Eu não entendia isso, né? Então eu achava que isso era um blá blá blá, não, mas é verdade. Ele precisa se sentir. Tem até uma historinha, você conhece a historinha dos pedreiros? Não. Eu vou te contar essa, do pedreiro é boa. 2 pedreiros numa obra. E aí, andando na obra, o cara chegou pra um pedreiro e perguntou assim pra ele: Ei, amigão, você gosta do seu emprego? Aí ele olhou pro cara e falou assim: aqui o negócio é meio monótono, trabalho debaixo de um sol forte, as pedras são pesadas, minhas costas ficam doendo, é um trabalho cansativo, mas tá bom. É um emprego, dá pra pagar as contas. Esse foi o primeiro pedreiro. Essa mesma pessoa continuou andando na obra, encontrou com outro pedreiro, o segundo. Aí ele perguntou a mesma coisa. Ei, amigão, você gosta do seu emprego? Ele olhou assim, e ele falou assim pro cara: eu amo o que eu faço. Como é que é? Eu amo o que eu faço. Eu estou construindo uma catedral. Aí ele falou assim depois: o serviço aqui, ele é pesado, trabalho debaixo de um sol forte, é cansativo, tem dia que é mais difícil, as pedras são pesadas, mas eu amo o que eu faço, eu estou construindo uma catedral. Qual a diferença do primeiro pedreiro pro segundo? Eu conto isso nos treinamentos. O primeiro, meu amigo, quando tiver uma proposta de R$100 a mais, ele, vai embora. Ele vai embora, porque tá no emprego. O segundo, esse sim, ele se sente fazer parte da construção da catedral. Você não tira o cara com R$100 a mais. Ele se sente importante. Então, quanto o engenheiro, o arquiteto, ele é importante porque ele está construindo a catedral. Ele chega em casa e ele tem esse orgulho de falar: eu estou construindo a catedral. Ele tem um propósito ali, ele tem uma visão do que ele quer. Então isso faz que ele chegue lá todos os dias, embora ele às vezes não vai ficar o resto da vida nessa obra, mas ele vai chegar lá todo dia e vai dar o melhor dele. Porque ele está construindo uma catedral. Então eu vou contar uma outra. Putz, você foi me falando, eu me lembrei de uma história que eu ouvi, cara, acho que no começo, assim, quando eu tava começando, assim, a me desenvolver, eu lembro que essa história me marcou muito e ela mudou muito a minha forma de agir no dia a dia. Que é assim, os caras, os bambambam lá, diretoria, presidência da NASA, foram receber um grupo de investidores e tal, e eles foram passear na fábrica da NASA, né? E aí já era tarde, né? Os funcionários da maioria já tinham ido embora, e os caras chegaram e viram um faxineiro. O faxineiro limpando ali, e aí fizeram a visita, na hora que eles estavam indo embora, o faxineiro tava ali ainda. Aí o cara falou: pô, mas tá limpo, o negócio tá impecável aqui, por que esse cara tá ali, né? Já deu o horário dele, não precisava tá aí, nada. E aí eles perguntaram pro cara que convivia, ele falou: cara, aquele cara tá limpando ali, e o cara falou: não, ele é sempre assim mesmo. Né? E aí ele falou: não, vou ter que ir lá falar com esse cara. E aí eles foram falar com o cara, eu até me emociono, porque é forte, são histórias que conectam, né? Apesar de serem simples, cara, elas mudam a forma como a gente age. Legal. E aí foram perguntar pra esse cara: pô, desde a hora que eu cheguei, eu tô aqui, vendo você limpando, não tô vendo mais nada. E ele falou isso, ele falou justamente, ele falou: é porque eu não tô limpando o chão, eu tô mandando um homem pro espaço. Né? Até me arrepia. Sensacional. Porque é isso, pessoal. Legal, né? Às vezes a gente tá fazendo um podcast. Isso. Às vezes a gente faz um stories. Às vezes a gente, sei lá, vai almoçar com a esposa. Às vezes a gente vai fazer qualquer coisa. Sim. Que se a gente não tem uma mentalidade
de pra onde aquilo ali tá levando a gente não faz aquilo da melhor forma que a gente pode fazer. E quando a gente entende o que tá por trás daquilo que a gente faz, ou pra onde aquilo ali tá levando, o porquê que a gente faz, a gente consegue entregar muito mais aquilo que a gente faz. Muito mais. Né? Nossa, isso é pura verdade. Então, essa história é fantástica. Pô, obrigado, Fabião, porque, cara, me lembrei ali de quando eu comecei. Nossa, fantástico. É muito legal, fantástico, né? Até fica difícil aqui falar. Não, mas é isso, né? Mas legal, Fabião. Legal isso que você falou, né? A importância do líder, de alguma forma, conectar o sonho da pessoa àquilo que ela faz. Fazer ela entender o porquê de fazer brinco, né? Então, que os caras falam assim na reunião, falam assim, aí, a partir do momento que você sabe o sonho do seu liderado, tem um botãozinho nele, assim, que o dia que ele estiver meio desanimado, você vai lá e cutuca e aperta o botãozinho nele e fala assim, ó, pip! Lembra daquele sonho? Conta comigo. Vou estar sempre aqui. Caraca, isso é muito legal. É muito legal. É assim. É uma coisa fantástica isso. As pessoas pensam, mas isso é difícil, porque o cara vai um dia... Gente, um dia vão deixar, gente. É assim, é normal isso. Ninguém vai ficar pra sempre. E as pessoas é isso. Mas o que eu acho mais legal, por exemplo, eu como líder, como eu fiz um trabalho, eu faço, né? Eu pego pessoas do zero. Então, do zero. O cara chega pra mim, por exemplo, o cara não... Ele tem uma profissão lá, mas ele tá totalmente desconectado com aquilo. Eu já peguei cara de tudo quanto é jeito. Tá ali pra ganhar e um aí, salário. só que algo nos conectou. No meu caso, por exemplo, é quando eu olhei no olho do cara e perguntei pra ele o que ele ama, o que ele gostava. E aí, no meu caso, que é meu segmento, a pessoa fala assim, eu amo esporte. Esporte pra mim é tudo. E aí eu falei assim, como é que é? Você tá afim de aprender? Se você tiver a fim de aprender, você achou o cara certo. Foi por isso que naquela etapa da minha vida, onde eu aprendi, que eu falei, cara, eu tenho facilidade de fazer isso. E aí eu comecei a trazer pra minha equipe pessoas do zero. Eu tenho lá na minha equipe cara que era açougueiro, funileiro. Não tem nada a ver. Cara que era pedreiro. E o cara veio. E ali comigo eu comecei a ensinar. E aí também incentivei a estudar. Todos eles começaram a fazer faculdade depois. Né? Então, assim, aí eu entendi. Aí você, olha, às vezes o líder é você que vai colocar o motivo certo no seu liderado. Olha só isso. É você que faz ele enxergar uma coisa. Isso, você tem que fazer isso. Muitas vezes ele nem tá vendo. E aí, com isso, eu fui criando, né, essas pessoas. E aí, hoje, por exemplo, tem cara aí que nem tá mais comigo. Mas são referências como profissional. Aliás, são melhores do que eu como profissionais. E eu nunca acreditei nisso, que eu achava que igual eu faço, não tem. E não tem mesmo, cada um tem seu jeito. Mas eu vi profissionais saindo dali, e hoje eu tenho certeza que vão fazer muito sucesso ainda. E esse é o papel do líder. Esse é o papel do líder. É olhar pro time e, ó, parabéns, vocês conquistaram isso. Cara, e legal que você vai falando, me veio um outro conceito que eu também ouvi uma vez lá atrás e que mudou muito o meu coisa, que é, não existe eu não sei. Existe, eu só não fui treinado o suficiente pra conseguir fazer isso. Que é isso que você falou, cara, às vezes é um açougueiro. Sim. Não tem problema. Ele não tá nada a ver, ele tá lá no açougue, mas não tem nada a ver com ele isso. Só que tem uma coisa que eu acredito que faz com que a pessoa consiga sair daquele patamar de alguma coisa que não tem nada a ver com ela, se tornar, quem sabe, um grande profissional e uma outra nada a ver. Mas eu quero ouvir qual que é a sua resposta. O que você acha que é essa coisa? Eu tenho uma coisa comigo. O Bernardinho, que é um cara que a gente compartilha muito, né? Ele fala muito Fome. isso. Fome. Vontade. Brilho no olho. Vontade. É vontade, gente. Sabia que você não me decepcionaria. Não tem como, né, Tom? Ele fala, tem uma frase, a vontade está no livro, né? A vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de vencer. Eu nunca esqueço essa frase. E na vida é isso. É a vontade. Fome, ambição. O cara senta na sua frente, até os caninhos do dente aparecem, assim, de tanta fome que o cara tá. Deixa eu trabalhar com você, eu quero fazer parte, você vai ver. É assim, porque foi assim comigo. Provavelmente foi com você também. Eu olhei pra um cara que confiou em mim e falei assim, cara, confia em mim que eu vou dar meu máximo. Acredita que eu tô falando, porque eu preciso disso aqui. Eu preciso disso aqui. E esse negócio de entender o sonho e os motivos são tão interessantes. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Olha só. Há 15 anos atrás, eu tive um líder que eu olhei pra ele, eu acreditei tanto nesse líder, que foi aonde eu falei assim, agora eu vou casar. Olha só. Por quê? Porque eu senti a segurança, que eu falei, que esse cara aqui ele tá me vendendo uma coisa que eu tô acreditando nisso. Aqui nessa empresa eu sei que eu vou conseguir pagar as minhas despesas do casamento, porque era uma vontade minha naquela época, 15 anos atrás. Então quando eu me casei,
o meu líder teve uma responsabilidade nisso. Às vezes foi involuntária dele, mas teve. Quer dizer, olha só, tá vendo como é que é? É isso, é entender isso aí. Então essa coisa da vontade aí, tem que ter, cara, vontade. Boa. Fome. Fabião, uma pergunta que eu sempre faço aqui já conduzindo pro nosso final, o que é performance pra você? Cara, isso é boa, hein? E performance, né? Assim, de um modo geral, quando você fala performance, o que vem na sua cabeça? Performance, aquela pessoa que performa. Cara, Netão, performance eu acho que é assim, ó. É aquilo que você tem, o potencial que você tem, e você pegar esse potencial seu e diminuir o máximo que você consegue as interferências que vão te atrapalhar a chegar nesse resultado. Vamos lá, vamos ver se ficou claro. Potencial tá aqui. Menos as interferências. Quais são as interferências? Aí tem um monte. O Netão tem um potencial. Cara, o cara é bom, o cara é um monstro ali no triatlon, tá? Mas o que são as interferências às vezes? Vamos lá. Fatores internos, por exemplo. Não vou conseguir. Crenças. Fatores externos, por exemplo. Não gosto de regras, né? Eu sempre saboto. Às vezes a pessoa tem uma falta de dinheiro. Isso. Uma falta de Isso, por exemplo, na empresa, por exemplo, eu vejo muita gente com potencial lá em cima, mas às vezes as interferências atrapalham muito, por exemplo, não sabe trabalhar em equipe. Não sabe compartilhar o conhecimento que ele tem, que ele é muito bom, só que ele guarda pra ele. E ele não quer passar pro outro. Então isso aí é um fator que isso aí atrapalha muito esse potencial a explodir mais ainda. Então quando eu olho performance, eu faço o seguinte, diminuir as interferências que atrapalham para que esse potencial possa ir ao máximo. Cara, eu acho que pra mim é isso. E isso que você falou é legal, porque muitas vezes quando a gente começa a buscar performance, a pessoa começa a buscar resultado, muitas vezes ela só olha pro que ela tem que começar a fazer. Sim. Colocar mais coisa na vida dela. E às vezes é o que eu tenho que tirar. O que eu tenho que tirar. É o que fazer. Às vezes só o fato de tirar alguma coisinha isso. já faz com que esse potencial ele comece a florescer mais. Tem uma matriz, chama Matriz das 4 Atitudes. Já ouviu falar nela? Não, manda. Ela fala assim, ó, o que eu tenho que começar a fazer, o que eu tenho que parar de fazer. Cara, isso é muito doido, esse negócio. Porque o que eu tenho que começar a fazer a partir de hoje? O que eu tenho que parar de fazer? O que eu tenho que fazer mais e o que eu tenho que fazer menos? O que eu fazer mais, porque eu já faço, mas eu tenho que fazer mais. Dá um exemplo, né? Então, não, eu tô na água, eu preciso mais. Eu vou treinar mais natação. E o que eu preciso fazer menos? Eu já tô diminuindo, mas eu preciso tirar mais ainda. Então, assim, olha só, são 4 perguntinhas que faz você, né? E aí a gente pensa, e tem tudo a ver. É isso. Essa matriz aí me ajudou muito. Muito bom. Não é só o que eu tenho que fazer, mas o que eu tenho que olhar também, que eu preciso tirar, que tá atrapalhando. Então, isso. Todo mundo tem potencial, né, Netão? Sim ou não? Você é um cara aí que tem vários mentorados. Todos eles têm potencial. O problema não é nem aquilo, por exemplo, na parte técnica que o cara vai ajustando. Igual você ali nos treinamentos, você vai ajustando. Pô, eu tô precisando nadar no tempo tal, minha corrida tem que melhorar. Aí você vai ajustando. O problema são as interferências que às vezes quer te sabotar. E isso que o Fábio falou, todo mundo tem um potencial. Eu acredito nisso. Nossa, assim demais. Muito. Todo mundo tem um potencial. Mas o que eu vejo que acontece muito? Muitas pessoas, e aí a gente volta naquilo que a gente falou, não estão dispostas a pagar o preço para descobrir qual que é o potencial delas. Exatamente. E aí, você pra mim é um exemplo disso. Porque quando eu te encontrei, a primeira vez eu te encontrei no treinamento aqui em São Paulo, e você falou, cara, eu sou de Balsas. Só conta pro pessoal como que é pra você chegar aqui em São Paulo pra fazer um treinamento. Bom, na minha cidade lá não tem aeroporto, né? Então, assim, a gente eu saio lá, pego um voo mais assim, a cidade chama Imperatriz, que é 400 quilômetros. Então eu pego o carro, saio de Imperatriz, vou até lá 400 quilômetros. Chego lá, aí de Imperatriz a gente faz as conexões. Então, pra chegar aqui, é mais ou menos quase um dia aí de viagem, dependendo da conexão que você pega. E aí eu encontrei o Fábio e eu falei assim, cara, o cara veio lá, fez isso. Eu falei, tá bom, velho, veio uma vez, né? Aí eu olhava no Instagram dele depois que a gente se conectou. Pô, o Fábio tá de novo aqui em São Paulo. Sim. Daí o Fábio vinha, Netão, o que você acha disso aqui? Eu, Fábio, é interessante. Você vinha pra cá, sim, e vinha pra cá, e vou fazer de novo o treinamento, vou fazer de novo. Então, é aquele negócio. Poxa, hoje ele descobriu o potencial dele, sim, tá lá dando treinamento, sim, mudando a vida de um monte de gente. Mas por quê? Porque em algum momento pagou o preço pra descobrir esse potencial. E que preço. Netão, quero fazer a mentoria, vamos fazer, e tá lá e põe em prática. É. E às vezes eu vejo a pessoa, não, eu quero mudar de vida, eu quero isso. Cara, vê um vídeo no YouTube de 5 minutos. Não tô falando pra você vir de Balsas pra São Paulo, 24 horas de viagem. Tô falando assim, cara,
Assiste. Vê um vídeo de 5 minutos, abre o seu celular, ao invés de ficar no Instagram, vê um vídeo no... não, mas veja bem... Sim, já bosta, já tem uma desculpa. A desculpa tá na ponta da língua. O cara quer, ele quer aquilo, só que ele não quer abrir mão de nada. Então, assim, fica complicado isso. Eu acho que tem que começar a olhar que eu preciso abrir mão de algumas coisas para que a coisa aconteça. Por exemplo, o potencial tem. Tá dentro da pessoa. Todo mundo tem seu talento. Inclusive, vai outra dica de livro. Você já leu, Descubra os Seus Pontos Fortes. Já. Poxa, porque não é loucura aquele livro. Ele fez um Tem estudo, até o teste galera. no final, né? Tem um teste. Tem ele fez um estudo, galera. Tem 34, ele coloca lá tipos de personalidade. E ali você vai avaliar seus pontos fortes. Eu achei muito interessante. Ele fala disso, né? Você tem ali os seus pontos fortes e quando você é intencional e você potencializa isso, seus resultados vão, né? Só que para você fazer isso, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Então eu acho que é isso. O talento tem, só que agora é buscar o quê? Pagar o preço e você minimizar as interferências. Eu acho que é isso que atrapalha demais. Show. Fabião, indo pro nosso final, agora perguntas mais objetivas, né? Você falou bastante de sonho, até falou, né? Entrar no sonho do colaborador, mas agora, qual é o seu sonho? Ô, Netão, assim, meu sonho hoje, principalmente, vamos lá, eu falo de coração isso. Hoje, eu penso muito na minha família, né? Eu, minha esposa, minhas 2 filhas, é de poder dar, sabe, tudo do melhor pra elas, tá? Sim, sabe, se eu puder virar o mundo de cabeça pra baixo, eu vou virar por causa delas. Eu acho que esse eu tô aqui é pra isso. Eu me vejo muito isso, sabe? De olhar pra elas, igual eu falo, acreditando na liderança, e que eu seja esse exemplo, eu seja o espelho pra elas. Elas possam sempre contar comigo ali. Aí esse é o sonho? É um sonho. Que a minha filha, quando estiver ali na sua adolescência, ela chega, papai, eu preciso falar com você. Eu quero um conselho. Ah, cara, isso pra mim vai ser fantástico isso acontecer. Papai, você me dá um conselho? Ah, eu sonho com isso, sabe? Então isso pra mim faz sabe, assim, é muito forte dentro de mim. E um sonho que eu tenho realmente, assim, né, então, e assim, eu acho que você também sabe disso um pouco. Hoje eu tenho esse sonho de levar essa mensagem minha pra mais pessoas. E eu tô acreditando muito nisso. Porque Deus tem falado muito comigo. E ele usa outras pessoas pra falar comigo também. E as pessoas estão me mandando mensagem, quando eu vejo, eu falo, cara, esse negócio faz sentido. Vem as interferências querendo atrapalhar, mas eu tô entendendo que essas interferências basta eu resolver isso e seguir em frente. E eu deixo muito claro, a minha missão hoje, como é treinar líderes, é isso, é levar essa mensagem que eu tenho para várias pessoas. E eu posso falar para você que tá muito perto de acontecer. Já tá acontecendo, mas coisas grandes, muito grandes. Eu vejo isso ser um referencial de liderança no Brasil. Amém, amém. Potencial não falta, né? Amém. Tamo aí. Fabião, você falou das suas filhas, né? E aí você falou da palavra conselho. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, que é a seguinte. Na verdade, vamos imaginar, tá? Fabião não tá mais aqui. Só que ele vai escrever um conselho, vai deixar um vídeo, uma mensagem para suas filhas quando elas fizerem 18 anos. Caraca. Né? Então, imagina que elas vão ler essa mensagem. Puxa vida. Qual seria essa mensagem que elas vão ler quando elas fizerem 18 anos? E é isso que, de alguma forma, elas vão ter para levar pro resto da vida delas. Rapaz, esse aí já vem o lado da emoção já, né? Essa pergunta é difícil de responder, mas assim, quando fala delas assim, aí o coração aqui desmancha tudo, né? Mas a mensagem assim, quando ela tiver 18 e eu não estiver aqui, é que elas sempre possam lembrar que o papai ama muito, né? Sempre amou elas, sempre vai amar. E que todos aqueles aconselhamentos no pé do ouvido em cada uma ali que eu falava, que elas acreditem naquilo ali, porque eu profetizei o destino de cada um já. E eu falo isso todos os dias, que elas possam acreditar que com 18 anos é só o início dessa jornada que elas vão ter. E que o papai vai estar sempre ali, junto com elas, no coraçãozinho de cada uma. Boa. Agora, para fechar, como você é um treinador de líderes, uma mensagem aí para todos os líderes, o que você gostaria de dizer para todos os líderes aí? A mensagem eu acho assim: acreditem na liderança de vocês, assim como eu muitas vezes duvidei da minha, mas eu acreditei. Você, líder, é capaz de transformar não só as pessoas que estão ali perto de você, você é capaz de transformar os resultados da sua empresa com a sua liderança.
né, se posicionando, sendo aquela pessoa que tá ali, que entenda que ali do outro lado tem um ser humano e que ele precisa de você. Olha só, Netão. A pessoa precisa de você. Não é que ela tá ali com você, não, ela precisa de você, ela precisa dos seus conselhos. Então, sim, acredite na sua liderança. No poder da liderança. No poder da liderança. Isso, acredite, porque é isso que vai fazer a diferença. E não podia deixar uma mensagem do grande líder dos líderes, que eu considero que é Jesus. E essa mensagem, eu acho que vai para todo mundo, independente se é líder também. Tem uma palavra que está em Eclesiastes, fala assim, que tudo tem seu tempo debaixo do céu. Tudo tem seu tempo. Há tempo de rir, há tempo de chorar. Há tempo de destruir, há tempo de edificar. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Ou seja, aquilo que você tem no seu coração, essa vontade, esse desejo, acredite, porque tudo tem seu tempo. Mas a hora vai chegar. Só que a pessoa tem que ter fé. E aí, igual eu falo, fé é acreditar sem duvidar. Não tem como duvidar. É acreditar. Vai lá, vai acontecer e pronto. Coloca na sua cabeça isso. Tudo tem seu tempo e as coisas vão acontecer. Sou prova disso, quantas coisas já aconteceram e que eu sei que muitas coisas estão por vir ainda. E só para fechar e para complementar essa mensagem que foi incrível do Fábio, o acreditar não é o acreditar parado. O que mostra, a coisa que mais mostra que a gente acredita de fato, que a gente tem fé, são as coisas que a gente faz. Exatamente. Não é acreditar da boca para fora. E aí eu vou pegar outro gancho em uma palavra, que também é bíblica, que fala que a fé sem obras é morta. Boa. É isso. Pronto. Fé sem obras é morta. Então não adianta. Senhor, me ajuda. Isso. Ele já te ajudou. Ele tá te dando aí todo dia oportunidades. Se acordar, né, ter gratidão, falar, vamos lá fazer acontecer. E eu acho que esse é o papel do líder. Não dá pra você chegar na sua empresa mais desmotivado, desanimado. Você precisa chegar na sua empresa e levar isso pras pessoas. Leva essa energia boa, leva a questão de ser positivo. Mas, acima de tudo, leva as pessoas a agirem, a fazer as coisas acontecer. É assim que funciona. Eu acredito muito nisso, né? Então, a lei da semeadura. Plantou, colheu. Vai colher. Muito bom, muito bom. Fabião, obrigado. Cara, obrigado mesmo show. por ter topado aqui, mas principalmente por ter compartilhado. Eu falo que esse podcast não é meu, esse podcast é nosso, tanto das pessoas que vêm aqui, das pessoas que assistem, enfim. Então, obrigado mesmo. Deixa seus contatos, suas redes sociais, aí quem quiser te acompanhar, acompanhe esse cara. Então, eu tô, como você, né, tô começando aí agora nas redes sociais, é um novo desafio. Então, no Instagram é fabiorocha.b, né? Tô no TikTok também. O que mais? Mais ou menos o TikTok e Instagram. Então, lá tem tudo, tem meus contatos também para quem quiser contratar, por exemplo, uma palestra. Você que tá precisando aí, às vezes, de uma palestra, vamos lá, dar uma animada, pessoal. Vou dar uma animada, mas eu vou pegar você, líder, também, e nós vamos conversar. Porque o líder que é responsável. Não adianta ficar contratando as pessoas de fora para ela motivar, mas você, líder, tem que ter um papel aí de todos os dias estar fazendo isso, né? Como a gente conversou. Então é isso. Entra lá no Instagram, tem vários conteúdos lá, caixinha de pergunta, muita coisa boa lá. E tamo junto. Vamos pra cima, né, Netão? Como você fala, bora pra cima. É isso aí, pessoal. Obrigado. Espero que tenham gostado e até a próxima. Um abraço. Show.